Fala pessoal, vai começar mais um episódio do Art Hacks, um podcast de entrevistas sobre arte e viver artístico. Eu sou Marcos Torres, o host desse programa. Meu convidado de hoje é o Leodemar Lima. Léo, muito obrigado por aceitar participar desse episódio. Por favor, se apresente para o público. Fala pessoal, eu sou o Leodemar, mais conhecido como Léo, e sou um artista aí trabalhando na indústria de jogos, filmes, como todos os outros convidados que vieram antes, então, né? E, cara, acho que é isso. Minha apresentação geralmente é bem curta, assim, eu não tenho muita coisa pra falar sobre mim, assim, logo de cara, Ah, que não mas a me vem gente vai nada realmente falar. à cabeça. A gente É bom vai. que quando chega as perguntas, aí eu já começo a engatar nas falas, nos pensamentos, aí a gente começa a fluir. Saquei. Pô, Léo, cara, obrigado, enfim, né, por ter aceitado esse convite. Eu acho que tu é uma pessoa que faz um tempo que eu quero falar, assim, até porque eu sinto que a gente tem várias similaridades entre os nossos trabalhos, assim, sabe? Tanto essa afinidade pelo 3D, cenários, hard surface. E, cara, acho que tu podia começar Sim. falando, assim, um pouco sobre como é que veio esse interesse pela arte na tua vida, assim. Não digo nem profissionalmente, eu digo no geral, assim, sabe? Cara, no geral. É aquela história clássica, né? Meio que desde criança, assim, pequeno, você gosta de desenhar, aí você tá lá Uhum, no prézinho, com o lápis na mão, sulfite, aí você vai fazendo várias coisas, assim, desenhando animal, qualquer coisa que você vê, casinhas. Era o que eu fazia bastante quando eu era pequeno. Aí tem uma memória que ficou na minha mente, assim, que eu fiz uma casinha, assim, e o professor, tipo, colocou, assim, na parede da classe, obviamente que tinha um dos outros alunos também, não era só o meu, que era de todo mundo. uhum, Mas eu achei, tipo, tão legal o meu desenho, assim, ali exposto. Acho que foi uma memória que marcou bastante, assim, da minha uhum, infância. Aí eu fui crescendo, eu continuei desenhando, só que aí conforme você vai ficando mais adulto, você vai perdendo um pouco desse interesse, sabe? Porque você começa a ganhar maturidade, você precisa começar pensar em trabalho, emprego, faculdade e essas coisas. uhum. Aí a arte começa a ficar um pouquinho do lado, assim, mesmo porque eu não era tão incentivado assim a fazer arte, mas eu também não era desincentivado, entendeu? Uhum. Eu fazia se eu quisesse, assim. Entendi. Aí um belo dia, assim, eu tava na faculdade que eu decidi fazer design gráfico. Uhum. Por causa da arte, por causa do visual também, e aquela ilusão de que trabalhar pra agência de publicidade é legal. Eu sei bem. É. Aí um belo dia na faculdade, assim, eu fui numa feira de quadrinhos que tinha a Comics Festival, nem sei se existe ainda, de uma loja que tinha lá na Paulista. Aí tinha um stand de um pessoal de quadrinho, né? Que ensinava a desenhar. Eu falei, pô, já que eu tô fazendo design gráfico, talvez aprender a desenhar de fato seria bom. Aí meio que a minha paixão pela arte, assim, voltou ali. Eu comecei a fazer o curso lá nessa escola, acho que nem existe mais, chamava Impacto Quadrinhos. Aí já me deu uma base, assim, de desenho, sabe? Mais focado para quadrinho, mas já me ajudou a desenvolver mais confiança e a querer trabalhar com isso, né? Uhum. Tentar. Na época eu queria juntar o design gráfico com o desenho. Aí, obviamente, que não deu certo. Foi meio que um crash and burn, assim, da minha parte. Aí, justamente nessa escola, teve um dia que um dos professores, ele era concept artist, né? Uhum. Aí ele foi dar uma palestra lá. Aí eu falei, pô, vou ficar pra assistir, né? Acabou a aula, tem uma palestra de graça. Aí ele começou a mostrar o trabalho que ele fez, eu nem lembro que jogo que era, uma coisa do PS3 na época, acho que tem, sei lá, mais de 15 anos. Isso era que 15 ano, mais ou anos? menos assim? Cara, devia ser 2012, 2013? Faz tempo. Faz bastante tempo, cara. Eu vou fazer 35 já, tô ficando calmo. Aí ele começou a mostrar o trabalho que ele fez, né? Tinha cenário, personagem, mas o que eu mais gostei de ver foram os cenários. Uhum. Aí eu falei, pô, isso daí é interessante. Eu vou começar a pesquisar sobre isso. Só que aí, como eu sou uma pessoa que é meio. Eu me considero devagar para aprender algumas coisas. Aí eu fui vendo mais os cenários, pesquisando. Nessa época, eu topei com o falecido o conceptart.org. Ah, sim.
Foi aí que eu realmente falei, cara, eu quero fazer isso. Aí eu vi todas aquelas. Era um cemitério já na época, né? Não tinha mais ninguém da época, não tinha mais o Mike, não tinha mais o Evan, toda aquela galera que cresceu ali, aprendeu a pintar ali, já tinha vazado, né? Uhum. Aí foi aí que eu falei, pô, eu quero fazer isso. Aí passou um tempo assim, eu trabalhando com design gráfico ainda. A gente chegou mais ou menos, acho que. Chega 2015, eu acho. Foi quando eu falei, cara, eu preciso dar um jeito de aprender de fato a desenhar para poder ser um concept artist. Desenhar, pintar, design. Foi aí que eu descobri a ICS. Uhum. Aí através da ICS que eu consegui meio que realmente aprender o que você tem que fazer para meio que conseguir ser um artista na indústria, né? Eu fiz curso com o Mike, com o Luz e... foi só com o Mike e com o Luz, na verdade. Eu acho que fiz uns dois com o Ah, Luz e pô, fiz dois com o Mike. já tá ótimo, né? É isso que eu ia falar. Sim, é que a ICS agora tem trocentos professores, mentores, Uhum. mas nessa época era menor, né? Era um número mais contido. Sim. Aí, cara, foi ali que eu comecei a correr atrás de fato, né? Que eu já tava bem desgostoso com o design gráfico, eu não gostava mais. Era todo dia indo trabalhar já querendo voltar pra casa, sabe? Aquele Uhum. sentimento ruim. Aí isso foi indo, até que aí eu fiz os cursos, comecei a construir meu portfólio. Aí chega ali em meados de 2019, eu já começo a receber alguns contatos de trabalho, o pessoal já quer me passar uma coisa ou outra ali. Aí vem a pandemia. Uhum. Aí eu ainda trabalhando com design gráfico, aí tava toda aquela desgraça acontecendo. Aí no meio disso, eu acabei sendo chamado para trabalhar na Casa Blanca, como concept art lá em house deles. Uhum. Aí foi aí que eu finalmente consegui encerrar esse capítulo do design gráfico e agência de publicidade para começar a trabalhar com realmente com concept art, né? Uhum. No caso era para novela e filme brasileiro assim. Lá Sim, na sim. Casa Blanca, o que eu mais fiz na época que eu fiquei lá, que foi mais de um ano, não foi tanto tempo assim. Foram as peças para a novela do Reis da Record, né? A gente fazia bastante cenário lá, alguns keyframes. Uhum. E foi bom para ganhar experiência, assim. Não foi o melhor lugar de se trabalhar, né? Assim, eu acho que eu não vou entrar em detalhes. Foi bem chato. Mas foi a partir desse trabalho que eu consegui finalmente o trabalho para fora, né? Eu consegui entrar na Atohawk em 2000, final de 2022. Uhum. Foi final de 2022? É, foi. Na verdade, até um pouquinho antes, porque eu apliquei para uma vaga lá que eles tinham colocado no LinkedIn. Aí eu nem tinha esperança. Falei, Atom Rock, os caras super profissionais, sorte está bom, né? Acho que não vou. Não vai dar nada, vou aplicar por aplicar, né? Uhum. Acho que uns dias depois, eu recebi e-mail do produtor. Ela falou: você tá disponível para uma entrevista? Eu falei, ué, caramba, vou conseguir de alguma forma, né? Vamos ver no que vai dar. Isso eu tava na Casa Blanca ainda. Aí vai lá, eu saí do horário de almoço. A Casa Blanca, ela ficava, ou fica ainda, não sei, do lado do Parque Ibirapuera, né? Uhum. Aí eu saí do almoço, fui até lá no Parque Ibirapuera, achei um canto X lá que tava mais silencioso e comecei a fazer entrevista lá, porque não tinha como eu fazer em casa, porque o horário não batia. Aí eu fiz a entrevista, tipo, no meio do Parque Ibirapuera, eu, o produtor e o art manager, que era o Ken Henderson na época. Uhum. Aí eu fiz a entrevista lá. Aí, de alguma forma, acho que eles gostaram mesmo. Eu tô no meio de um parque, assim, falando sei lá o que, que eu nem lembro o que eu falei na época, que eu tava nervoso, né? Primeira entrevista em inglês ainda, meu Uhum. inglês todo arranhado. Aí, de alguma forma, eles gostaram e aí me chamaram pra trabalhar lá. Inicialmente, eles chamaram em julho. Aí o recrutador falou: pô, vamos ver essa documentação, manda aí XYZ, tá aqui que você precisa preencher. Aí a gente vai ver o contrato. Aí passou uma semana, duas, nada do contrato. Falei, pô, vou perguntar, né? Aí eu mandei e-mail pro cara, falou, tá tranquilo e tal. Ele falou, pô, a gente tá vendo ainda. Aí passou uns dias depois,
eles tiveram que retirar a oferta porque deu uma merda lá com os projetos que eu ia trabalhar. Aí eu meio que perdi a vaga. É, pô. Foi uma merda, assim, pra mim na época, porque não só eu perdi a vaga, como eu tive que voltar, tipo, com a minha orelha baixinha lá, porque eu tive que pedir o meu emprego de volta pra Casablanca. Ah, Foi é. uma tristeza, foi, tipo, uma humilhação, assim, saca? Uhum. Aí você fala, ah, tá bom, Casablanca, né? Ah, tá bom, fica aí. Aí eu, porra, fiquei. Aí passou julho, agosto, setembro. Aí setembro eles mandaram e-mail de novo. Aí falou, pô, agora vai, toma aqui o contrato. Aí eu assinei, aí já, porra, agora foi, né? Começa a trabalhar em outubro de 2022. Aí pedi minhas contas de novo, é a PJ, né? Só pegar as coisas e ir embora. Aí eu comecei a trabalhar lá, cara. Aí Uhum. foi aí que realmente eu tive a experiência de fato com trabalhar com jogo. Acho que. Eu trabalhei no skate. Skate até hoje eu não sei se era Double A ou Triple A, mas nessa faixa aí. Uhum. Aí eu fiquei trabalhando com eles, cara. Eu fiquei. Como era contractor, inicialmente eles me deram um contrato de 12 meses. Só que em 2023 a gente teve aquela coisa que começou os layoffs, né? Ah, sim. Tava no início ali, um monte de Big Tech mandando uma caralhada de gente embora, cortando gastos. Aí isso aconteceu na Tom Rock, aí eu me ferrei de novo, porque 6 meses depois eu tava na metade do contrato. Os caras mandaram praticamente todos os contractors embora, que não tinha projeto, tipo, tchau, desculpa. Aí vai lá, eu de novo ter que procurar emprego. Mas pelo menos eu já tinha a Tom Rock no currículo e isso já me ajudou a abrir várias portas, assim. Uhum. Aí nesse meio tempo, eu acho que era março de 2023, aí eu fiquei fazendo uns freelinhas ali e outra para as empresas. Aí meio que pararam também fazendo coisa de portfólio. Aí a gente corta para outubro e eles me chamaram de novo. Aí nisso que eles me chamaram, eu fiquei trabalhando com eles até quando que foi? Foi final de 2024, mais ou menos. Uhum. Aí nisso eu continuei trabalhando no skate e mais de outro projetinho que foi cancelado lá, que era da WB Games, que nunca mais não vai ver a luz do dia, infelizmente. É que tristeza. É, cara, é triste. Quando o projeto é cancelado e você não pode nem falar nada. Aí, cara, depois da Tom Rock, eles não me chamaram mais. Aí eu consegui. Não, aí eu fiz um projeto de portfólio que chama o meu Iconic Threads. Uhum. Começou ano passado, 2025, né? Aí eu consegui chamar a atenção do diretor de arte da Pixeloid Studios, que é um estúdio lá de Budapeste, da Hungria. Uhum. Eles trabalham bastante com cinema, série, VFX, essas coisas. Aí o cara curtiu e me chamou, assim. Aí o que mais me impressionou quando ele me chamou, porque eles são um estúdio que de novo, que eu não achava que eu tinha um portfólio para eles, porque eles tinham, que pelo que eu via no portfólio deles, no site, era uma coisa um pouco diferente do que eu fazia. Que eles eram mais uns fotobashão, bem pintado, set Uhum. design, essas coisas. Aí eu tava mais pro Blender com o Paintover e um pouco de Photobash, né? Aí ele me chamou, falei, ó, porra, legal, né? Eu perguntei, tipo, o que você curtiu no portfólio? Ele falou que foi o projeto do Iconic Threads que encaixava com o que eles estavam recebendo agora pra fazer, que era a segunda temporada do Three Body Problem da Netflix, Uhum. que vai sair final desse ano, se eu não me engano. Vai poder postar Ah, daí? cara, eu acho que eu vou, assim, eu já falei com ele sobre isso, ele falou que acho que é tipo uns um mês depois que saiu o último episódio, assim, no streaming lá. Ah, massa. Aí eu vou poder postar. Mas obviamente que eu vou mandar pra ele lá pra ver o que que pode ou não. Vai que, né? Tem algum problema. Aí eu fiquei, tipo, uns 7 meses trampando no Tribal Problem, cara. Foi bem desafiador. Acho que foi um dos projetos mais difíceis que eu já peguei. Mas, cara, foi bem legal, assim, pra eu conseguir ganhar confiança, solidificar mais o meu processo e as habilidades. E também trabalhar direto com
o que eu realmente queria desde o começo, porque uma coisa que eu não tinha mencionado é que eu sempre quis trabalhar mais com cinema e TV. Uhum. Aí eu meio que consegui agora, né? Sim. Eu já tinha conseguido com a Casablanca, mas a Casablanca pra mim foi tão desgostoso que eu desconsidero, assim. Aí agora com a Pixology, eu falei, pô, consegui, já vou ter uma sériezinha ali no meu portfólio, já posso ter uma página do IMDb, tá ligado? Sim. E tu fez um filme também, tu andou participando recentemente, não? Cara, filme. Não, eu fiz um na Casablanca, que era um filme da Netflix brasileiro lá, Uhum. chama Através do Universo, mas foi uma coisa tão pequenininha. Foi tipo, foi um concept de um VFX que ia ter de uma menina tocando um piano imaginário, assim, ela deitada. Foi um tempo de um dia que o diretor não sabia o que ele queria, que a gente ficou lá lambendo o negócio. Aí no final meio que saiu, assim. E ficou bacana, não foi ruim, não. O último projeto que eu fiz agora foi com a Pixology também, mas não foi filme, ele foi série. É uma série pra Apple TV, que ela é relacionada ao Monsterverse do Godzilla, sabe? Uhum. É um spin-off, eu não posso falar mais realmente muita coisa sobre, mas ela tá bem legal, cara. Eu fiquei um mês trabalhando nela. Tinha a possibilidade de eu trabalhar mais, mas aí, de novo, como você é, tipo, é o contractor e tal, qualquer movimentaçãozinha de projeto que tem na casa, às vezes você acaba sendo cortado porque o funcionário interno ele não pode ficar parado para você ter emprego como contractor, né? Não sei se você me entende assim, né? Uhum. Aí, de novo, o Mark até tentou conseguir, o Mark Moner, que é o diretor de arte de lá, conseguiu um contrato maior para mim, mas infelizmente não rolou. Aí eu meio que tô de stand-by, aguardando eles agora, assim, pra ver se aparece alguma coisa. Aí, agora, basicamente, eu tô fazendo. Já chegamos agora, né, 2026. Uhum. Tô só fazendo networking e preciso voltar a fazer peça de portfólio. Meio que, resumidamente, assim, basicamente essa é a minha trajetória, assim, desde quando eu era moleque fazendo desenho de casinha e bonequinho de palito no prezinho, a design gráfico e odiando agência de publicidade, pra finalmente conseguir fazer o que eu queria, que era trabalhar com TV, filme, projeto internacional, essas coisas, sabe? Uhum. É, cara, até ia perguntar mais sobre esse aspecto, assim, de trabalhar com filme e série, porque é uma coisa que eu acho que muita gente entrou nesse meio, talvez numa época parecida ali, por motivos diferentes, assim. Eu vejo. Sim, A gente regula de idade, então eu vejo que, por exemplo, teve muita gente que entrou naquela época por causa de card game, board game, sim, e, cara. e teve muita gente que entrou por causa de filme, de cinema, alguns por jogos, e. Até quando eu olho as coisas que tu fez, assim, mais ou menos a tua trajetória, eu fico imaginando, assim, algumas referências, mais ou menos, que nem, por exemplo, sei lá, um Jama, por exemplo, Sim, com certeza. Um Andrajev, talvez, Mano, Jazz, eu o... sempre. Não, pode falar. Não, 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 por É. favor. É pra te falar, Ah, na não, verdade. é que, na verdade, eu sempre me espelhei nos caras de filme, né? Porque, como era o que eu queria fazer, eu sempre fui no Jama, no Mano da Jev, no. Qual que é o nome dele? Eu esqueci. Ele lançou o projeto dele, o O Huxley, agora. Massiege? Não. Ah, não, Ah, o o Ben Machete Mauro. também. Ben Ben Mauro. Porra, Mauro. eu amo o trabalho do Ben Mauro. Ah, até mesmo o próprio Scott Robertson, assim, ele faz mais veículo, mas eu sempre me espelhei nele, assim. Me espelhei em aquelas, né? Porque eu nunca fiz nenhum veículo e não sou muito de hard surface, mas eu sempre gostei muito do trabalho dele. E eu sempre fui nesses caras, porque eu sempre tive essa ideia de fazer o mesmo que eles faziam. Uhum, Por exemplo, na época que eu fiz o curso da ICS lá do MAC, 2015, 2014, todo mundo queria Splash Art e Magic the Gathering, sabe? uhum. Todo mundo só queria isso daí. Aí eu lá no meio, pô, quero fazer keyframe de filme, tá ligado? Quero fazer set. Aí o pessoal lá só fazendo o Riot, os personagens X de LoL que eu não conheço. Aí eu lá fazendo um cenáriozinho de alguma coisa, sei lá, que poderia ser pra um filme, ou sei lá, série, qualquer Uhum. outra coisa relacionada. Ah, mas eu acho E interessante isso, assim, porque acho que muitas vezes quando o pessoal olha para um meio de arte digital aqui, parece ainda tem muito essa caráter de, como é que eu vou dizer,
É, de ser uma arte mais voltada para esse tipo de mídia, quando na verdade existem vários segmentos. Existe, cara. Tem tanta coisa, tantas ramificações que você pode escolher fazer o que você quiser, assim. Uhum. E justamente também pegando o fato de que, por exemplo, filme, série, sempre foi uma coisa muito difícil às vezes de conseguir entrar, né? Principalmente quando tu Sim. pega esses filmes maiores, né? Hollywood e tudo mais, o pessoal sempre falava aquela coisa do tipo, tu vai ter que te mudar pra Los Angeles, vai ter que entrar na união lá dos caras, Sim. vai ter que fazer todo um rolê. E não é que tenha que necessariamente fazer isso, né? Mas ao mesmo tempo existem outras maneiras. É interessante ver alguém que consegue quebrar isso, sabe? E, assim, obviamente que ainda existe o fato de você ter que entrar em algum sindicato, Uhum, dependendo de onde você estiver, se for Estados Unidos, Canadá, acho que União Europeia, lá no Reino Unido você também precisaria, mas principalmente, acho que é principalmente Canadá e Estados Unidos, você precisa entrar para o sindicato lá, que é o IATSE, eu esqueci o nome o que significa a sigla, ou a ADG, ou a Illustrators Guild, essas coisas. Aí você realmente precisa para você trabalhar nos projetos de Hollywood, que todos eles são sindicalizados. Aí a tangente que eu fui foi trabalhar para estúdio de outsource ou VFX House. Eu ainda não consegui nenhuma VFX House grande, porque realmente aí é difícil de entrar lá, tipo Framestore, a Mood, por tem exemplo, acho que é uma, né? Mood a Mood Visuals. Visuals. Isso. A Mood Visuals acho que ela faz mais Faz jogo. mais Acho que é jogo hoje em edição de dia? jogo. Ah, sim. A Character que faz Ah, sim. bastante pra filme, série também. Deneg também, eu sei. Ainda existe Deneg, Deneg, né? estava tentando lembrar, Deneg existe ainda. Uhum. Aí tem os estúdios de outsourcing menores, né? Que eles fazem concept, set design, storyboard, essas coisas que a Pixology é uma delas. Aí tem até a Forma também, que é fundada pelo Phineas McManus, que também eles fazem bastante filmes, séries, essas coisas. Uhum. Essa é a tangente pra mim aqui no Brasil. Desculpa, é a tangente que aqui no Brasil qualquer artista que tenha, sei lá, um portfólio bom consegue entrar, assim. Porque se for de Uhum. sindicato, é meio que impossível. Aí você tem que ir pra lá, você tem que morar lá, aí você tem que entrar no sindicato, você tem que pagar as taxas do sindicato, e aí isso ainda não é uma garantia de que você vai ter um emprego. Aí Uhum. você pode fazer um network lá com os produtores, com production designer, produtor executivo, sei lá, diretor. Mas quando você acha um, cara, da experiência, minha experiência, ó, minha experiência observando quem eu gosto fazendo isso, geralmente quando o cara faz um nome e meio que se junta com algum production designer bom, cara, meio que consegue um trabalho atrás do outro, assim. Aí não é uma Uhum. dificuldade tão grande. Isso alguns anos atrás. Agora tá um pouco mais difícil, né? Com toda essa crise, essa coisa pós-Covid, pós-greve dos roteiristas e dos atores. Toda essa loucura que tá acontecendo meio que destruiu um pouco isso. Uhum. Tanto é que Los Angeles está deixando de ser um pouco um polo do cinema agora. Pra onde As tu acha que produções tá indo, caíram assim? muito. Cara, pior que eu não tenho ideia, pra falar a verdade. Porque são tantas coisas influenciando tudo agora, Uhum. que eu escuto gente falando que a gente tá no momento de correção. Vai estourar uma bolha X, aí depois vai voltar ao normal. Mas será que é o normal de antes, de alguns anos atrás? Eu acho que não. Eu ainda acho que a gente vai ter menos orçamento para produção, as empresas vão apostar cada vez menos em conteúdo original, aí a gente vai ver muito reboot, remake, refação de não sei o que, muito. Os caras pegando um personagem X de algum filme que todo mundo gostou e fazendo spin-off, porque já é uma IP que se estabeleceu. Uhum. E acho que por alguns anos ainda a gente vai ver bastante disso. Sim. Teve uma saturação também, eu acho, muito. Principalmente mercado de heróis, assim, dessas produções blockbuster. Nossa, também, Blockbuster, cara. E eu De acho que isso herói eu veio já com o não. streaming É. também, né? Por exemplo, tu pega o Disney Plus, todos esses streamings que tiveram, eu acho que eles deram uma maximizada nisso, junto com o cinema também, jogando lançamento atrás de lançamento. É, E a sensação que me passa, posso estar errado, talvez tu entenda disso melhor, com certeza, mas de que realmente teve essa saturação e agora até os investimentos estão indo para outros lugares, né? A gente vê muito indo para IA, indo para, enfim, outras áreas de tecnologia.
E eu não sei, Sim. parece um pouco jogado, assim, cinema, séries ultimamente, né? É, cara. Qual foi o último filme, sei lá, de herói que você realmente ficou empolgado em assistir? Eu, honestamente, nenhum, assim. Foi só o Vingadores do Endgame lá, porque era o último, que a gente passou 10 anos vendo a construção do Uhum. universo e tal. Mas aí agora, meio que nada, assim. É É, meio que mais do mesmo e nada se evolui, nada de novo se cria. É só um remix. Tudo é um remix hoje em dia. uhum. Isso é muito interessante, porque eu lembro de um. Interessante, né? Entre aspas, porque na verdade isso é meio ruim. Na faculdade, a gente teve que assistir um documentário que eu acho que ele é muito relevante hoje em dia ainda, que chama Everything's a Remix. Acho que tem no YouTube, inclusive atualizaram ele há uns anos atrás. Uhum. Ele meio que destrincha tudo isso da indústria, mostrando que meio que nada, entre aspas, se cria. Tudo é uma cópia da cópia da cópia. E a única coisa que muda é só, sei lá, o tempero que se coloca em cima para parecer diferente. E o que a gente tá vendo hoje em dia, acho que é meio que a epitome disso, sei lá. É só mais do mesmo e nada de novo realmente te pega assim. Eu, eu concordo parcialmente, assim, acho que quando se trata desses grandes lançamentos, acaba virando uma coisa meio. É que todos esses filmes eles acabam sendo um investimento, né? Eu digo Sim. assim, tu tem investidores diversos que querem ter um retorno, por exemplo, Uhum. aquela coisa bem de quanto que foi o orçamento versus quanto que foi o caixa que o filme fez, assim. Daí tem aqueles Sim. números que a gente vê, fez tanto, sei lá, nos Estados Unidos, fez tanto na China, que é um baita Então, porra, do mercado, imenso o assim, mercado lá. né? E eu vejo que, cara, daí o que, que acontece? O pessoal começa a ficar mais conservador dependendo do momento, né? Isso tem acontecido com jogos agora também, tu Sim. tem acompanhado, né? Mas é engraçado como acontece esses momentos, sempre tem outros exemplos por trás. Eu acho que no caso de filmes, pelo menos o que eu tenho visto, assim, de novo, se eu tiver errado, por favor, me corrige. Mas tu tem produções menores, com orçamentos mais baixos, que tem um retorno maior, principalmente quando tu Sim. pega cinema mais estrangeiro, ou cinema também mais alternativo, tipo terror, assim. Terror sempre teve isso, na verdade, né? Baixo orçamento, alto retorno, assim, mas parece que agora tá mais. Nesse tipo de momento parece que é mais forte, sabe? Tipo, quando eu vejo essas coisas. Tem bastante filme de terror saindo assim. Principalmente a gente sempre quando fala de terror, a gente acaba lembrando meio que dos mais famosos, entre aspas, que é os filmes da 24, né? Uhum. Eles sempre são bons, assim, e geralmente dão retorno. E, cara, eu acho que é muito louco ver isso, assim. E realmente, isso que você falou do terror, eu acho que é uma das poucos gêneros, assim, que você vê coisa boa saindo quase que sempre, assim. É uma coisa. É um gênero que ele funciona muito bem em quase todas as É, plataformas, né? Tipo, em cinema, em jogos. Até o pessoal sempre uhum, fala aquela coisa: se tu vai fazer um jogo, tu começa fazendo um jogo de terror. E tem vários game designers, enfim, game developers, que eles começam muitas vezes o primeiro título que eles fazem é um jogo de terror. Às vezes ele viraliza, tipo, tem um potencial de viralizar muito fácil. E geralmente não precisa ter altas mecânicas. O fator principal não, de um jogo de terror, às vezes, é justamente o terror em si, né? exato, cara. Você não precisa nem reinventar a roda, é só fazer um produto bom. Uhum. Mas, cara, é curioso isso. Até outra coisa que eu queria te perguntar relacionada a isso é mais também. Claro, tu falou um pouco, né, sobre a tua história ali, sobre tu ter estudado no CS e tudo mais. Mas uma coisa que eu acho sempre muito difícil, assim, quando se fala de trabalhar nesse tipo de produção, e até uma coisa que é bem evidente no teu portfólio, é o quanto tu acaba tendo que dominar várias disciplinas ali para conseguir entregar, seja um keyframe, seja quase que um visdev, de muitas vezes ali a gente acaba vendo. E o que, que é necessário de fato estudar, assim, porque parece, sei lá, talvez alguém olhando de fora vai dizer, porra, mas como é que faz para estudar para isso, sabe? Tipo, Cara, pior que. Acho um pouquinho complicado, porque eu sou um tipo de pessoa que eu volto, dou a volta estudando, que eu não sou o melhor estudante, que nem eu mencionei antes, eu aprendo um pouco devagar.
Uhum. Tanto é que eu, se eu vou parar pra pensar na minha trajetória, eu demorei pra conseguir virar um concept artist comparado a alguns artistas que estão começando hoje com 20 anos, 21 anos. Eu fiquei 5, 6 anos. Uhum. E do que eu sempre focava, além dos fundamentos, eu sempre tentava observar bastante os clássicos, né? Composição, storytelling, iluminação. Você sempre tenta contar uma história na imagem, não importa qual seja. Porque, beleza, você sempre vai ter que estudar desenho, pintura, agora 3D, Photobash, porque, pelo, na minha visão, assim, a galera que trabalha mais com filme, eu acho que, por exemplo, um artista que me vem na cabeça agora que eu acho que é um bom exemplo é o David Carrasco. Ele tá trabalhando agora acho que é Imageworks lá, uma VFX House do Canadá. Uhum. Cara, e ele é muito bom fazendo criatura, VFX, efeitos especiais, fazendo cenário. Aí até personagem, assim, ele é muito bom nisso e ele estudou praticamente tudo, eu acho, né? Eu nunca perguntei pra ele isso, eu já conversei com ele algumas vezes. Mas ele pinta bem, tem um fundamento sólido, sabe 3D e domina a pintura. E além disso, para fechar o pacote que eu acho que é necessário para você trabalhar mais com filme, vem os clássicos que eu mencionei agora, que é o storytelling, iluminação, design e qualquer outro, eu esqueci. Basicamente Storytelling, tudo. iluminação, design. Cara, realmente é basicamente tudo, assim, por isso que é complicado falar. Porque muitas vezes, quando você entra nesses estúdios, você acaba tendo que ser um pouco generalista. Vai ter Uhum. a sua arma, que é a sua melhor coisa que você faz lá, mas às vezes você vai ter que pintar, sei lá, algum personagem. Ou ter que fazer algum efeito especial, sei lá, um personagem vai lançar algum poder X. Aí chega lá o diretor e fala, eu quero que o poder seja assim, assim, assado. Aí você vai ter que ir lá pensar no design desse poder, pra ver como que os caras dos efeitos especiais vão ter que produzir isso, o pessoal lá do Rugine, essas coisas. Aí já passa um pouco da minha compreensão. Ou então, às vezes você vai ter que fazer uma criatura, que geralmente esse tipo de artista acaba tendo que ser um pouco generalista. Uhum. É, até que nem tu falou, para o ciclo de projeto, quando tu é É, contratado, tu te manter no projeto, se tu for ali só para fazer um pedacinho, sei lá, talvez seja uhum. só um freelinha daí, não vai ser nem necessariamente um contrato de período, Exato. né? Geralmente generalista, esses caras, eles trabalham mais em house, assim. Aí tem um pessoal tipo eu, assim, que é mais contractor, às vezes é mais contratado para cuidar mais de set, prop, às vezes fazer um keyframe. Porque, por exemplo, teve uma vez lá no meu contato com a Pixologic, que eu tava fazendo Triple Problem, Uhum. meio que eu quase achei que o Mark ia me dispensar, porque caiu, ele passou pra mim uma tarefa de um veículo. Eu, puta que pariu, como que eu vou fazer esse veículo, né? Aí falou, tenta aí, né? Era um veículo. Ele era parecido com o que a gente tem hoje, só que ele é futurista e voa, assim. Uhum. Aí eu tentando fazer e tal. Aí não saía, eu tentei, não saía, não saía, não saía. Aí eu meio que não conseguia, assim. Aí eu meio que pensei, porra, acho que eu não consigo ser tão generalista quanto eu achava que eu era, né? Aí isso meio que me puxou um pouquinho pra minha realidade. Aí foi isso que me fez pensar que ele quase ia me dispensar, porque eu realmente fiquei, caralho, será que quase fiz merda hoje. Ainda bem que ele não me dispensou. E não só não me dispensou, como ele me chamou de novo pra trabalhar no outro projeto. Mas é por isso que aí voltando um pouco no raciocínio, que você precisa ter esse senso de ser generalista e ter os fundamentos mais sólidos por Uhum. exemplo, de 2D, porque eu estava tentando fazer no desenho ali, aí entra um pouco no design também, de você aprender veículo para ser mais generalista e tal.
Que pode ser que você seja contratado por uma VFX House e cai um veículo no seu colo, aí você não consegue entregar, entendeu? Uhum. E é difícil isso, né? Tipo, eu digo assim. Porque ao mesmo tempo é difícil falar isso, mas também para algumas pessoas isso é meio libertador, tu entende? Porque E, tem muitas pessoas que, sei lá, ouvem aqui e elas têm um perfil que é mais generalista ou elas se sentem confusas em relação ao que elas são boas, quando muitas vezes, quando tu é um generalista, não é que tu vai ser, sei lá, um sniper ali numa coisa só, não. Tu vai ter metralhadora, sabe? Tipo, tu vai sim, acertar meio que no volume, na quantidade das coisas que tu vai fazer, e não necessariamente o projeto que tu vai te exigir, sei lá, que tu faça o melhor veículo do mundo, sabe? Não, às vezes é um veículo que precisa existir naquele universo, precisa existir naquele contexto. Mas não precisa ser, tipo, sei lá, cara, um design inovador que, sei lá, seria vendido por uma marca, sei lá, enfim, lá o sabe? trabalho do Scott Robertson. É, tipo, não precisa ser um Scott Robertson necessariamente, sabe? Se fosse uma coisa desse caso, Sim, dependendo do projeto, eles chamariam um Scott Robertson da vida pra fazer só um veículo. exatamente. Exato, cara. É bem isso mesmo. Enfim, isso não quer dizer que não tem que fazer as coisas bem, não é isso que eu tô querendo dizer, entende? É mais no sentido Não, sim, de é. tirar um pouco aquele estresse de pensar, tá, tipo, sei lá, o Léo acabou de falar que eu tenho que estudar tudo, que eu tenho que saber 3D, eu tenho que saber 2D, eu tenho que saber cenário, eu tenho que saber personagem, eu tenho que saber prop, tipo, a pessoa pode olhar isso, pode olhar o teu portfólio às vezes e ficar, meu Deus, né? Como é que faz isso, sabe? Tipo, mas não Encontrar precisa ser forma de tudo no fazer. 10. Não tem como ser tudo no 10, na minha opinião, também, né? É impossível, cara. É mesmo porque isso volta naquela coisa do começo, né? Fundamento. Aí geralmente você está aprendendo fundamento, você já começa a mexer um pouquinho com o design ali. Às vezes você quer brincar. Aí você domina um, o resto vem naturalmente, assim. Uhum. Como é que tu sente, assim, essa diferença entre os tipos de produção, né? Porque tu acabou tendo uma experiência com série, mas também tu já teve experiência com jogos, assim. Como é que tu sente a diferença desses dois tipos de contexto de projeto? Ah, é porque acho que a maior diferença é que eu acho que num jogo você, entre aspas, tem um pouco mais de liberdade para fazer loucura, assim. Uhum, Só que isso vem a contrapartida que essa sua loucura, às vezes, ela tem que ser vista de todos os ângulos, aí você precisa pensar ela de uma forma geral, assim. uhum, E às vezes, por exemplo, se você trabalhar com set design para filme, às vezes você vai precisar daquilo de uma visão, porque não vai aparecer, sei lá, a parte de trás de uma sala que você está fazendo. Aí você não precisa se preocupar, entendeu? uhum. Mas aí se você está fazendo, sei lá, um cenário para um jogo, aí você precisa pensar, dependendo da fase que você está, você precisa pensar nele como um todo. E ele precisa funcionar basicamente de todos os ângulos, assim. Uhum. Principalmente quando você passa da fase do design e vai para aquela fasezinha lá de fazer orto, pra mandar pros caras de 3D, assim. Porque quando você tá no mais Blue Sky, aí beleza, você pira ali. Aí às vezes vem um diretor de arte te puxar um pouquinho pra baixo falando, não, isso daqui não rola por causa da engine, ou porque a gente não tem essa mecânica X. Mas geralmente eu acho que a maior diferença é essa, assim, pelo menos pra mim, porque é esquisito eu falar um pouco disso, porque todo mundo geralmente fala que, por exemplo, para jogo, você precisa fazer um trabalho, um cenário e entregar tudo bonito, assim, super claro, porque vai passar pro cara de 3D, ele precisa entender absolutamente tudo, não pode ter nada assim esquisito, senão atrapalha a produção e tal. Mas geralmente nas coisas que eu trabalhei, não era tão assim. Geralmente eu fazia, por exemplo, no skate, fazia um design lá de um dos prédios e tal. Aí eu não precisava ser tão assertivo assim, porque eu tava fazendo mais o design e preocupado mais com como que ele pareceria. Eu não tava participando Entendi. tanto da fase que era o mais final da coisa para ir para produção no 3D, sabe? Sim, não era Eu não tive tanto que level fazer. design, tu diz assim? Não era tanto level design assim. Mesmo porque se eles tinham um level já, geralmente eles tinham já feito, eles mandavam a blocagem pra gente, né? A gente tinha que só fazer em cima daquele bloco cinza fazer o design. Aí acaba sendo mais isso, né? Saquei. E geralmente era sempre assim no projeto do skate, né?
Era muito difícil voltar alguma coisa dos caras falar, ah, isso daqui o 3D não vai conseguir produzir, isso daqui não ficou claro. Geralmente a gente, o diretor de arte tinha uma comunicação bem clara, assim, até demais, ele falava bastante. Às Uhum. vezes a gente pedia reunião dele falando assim, e aí o feedback era tipo 5 minutos, sabe? Aí geralmente era esse vai e volta e a gente terminava e partia pra próxima. Isso aqui. É, acho que esses contextos, eles, que nem tu falou, vai depender muito também de que parte que tu tá na produção, É, depender também muito de limitações também, às vezes de tempo, né, que vão te dar pra é, fazer exato. cada coisa, sabe? De tempo, sei lá, de orçamento pra engine ou pro filme, às vezes o orçamento que ele tem pra gastar no set, ou o tempo de produção do próprio set, dependendo de como tiver o andamento das coisas. Às vezes você tá correndo fazendo alguma coisa, o cara precisa construir o negócio até semana que vem, porque já precisa filmar, e aí você tem que correr lá fazer o negócio em um dia ou dois pra entregar, o cara precisa rápido. Às vezes acontece de você fazer isso e entregar. Aí o cara fala, ih, mudou tudo, a gente vai fazer um site diferente porque, sei lá, a gente enxugou o orçamento. Aí, tipo, você correu por nada. Aí, geralmente é essas coisas que acontecem, né? Sim. Essas coisas de projeto, eu, sei lá, talvez um comparativo próximo tenha sido quando eu trabalhei pra publicidade, VFX de publicidade, que eram umas coisas meio assim, meio maluca, né? Tipo, era um dia, 2 dias pra fazer É, e não tinha muito o que fazer. Às vezes, tipo, até era muito difícil entregar algumas coisas muito polidas, né? Tu acabava é entregando impossível. umas coisas que eu nem, nunca mais vocês vão ver no meu portportfólio. E Não, eu até é, te não perguntar tem porque como. quando eu olho o teu portfólio, tem umas coisas que eu fico pensando, nossa, cara, quanto tempo ele demorou numa imagem dessa? Porque, principalmente os cenários, né? Principalmente de séries ali. ah, cara, tem muito elemento, assim, tipo, daí eu fico pensando, tá, isso aqui é 3D, isso aqui ele fez Photobash, ele pintou, porque tem muita coisa que eu não tenho a mínima ideia, assim, de como é que, sei lá, e quanto tempo Cara, também, sabe? é muito doido, assim, que eu tive algumas experiências com task que tinha que ser entregue rápido, assim, mas na maioria dos meus projetos, assim, eu acho que eu dei a sorte de sempre ter um prazo agradável assim para fazer e deixar num ponto, ah, isso é legal de mostrar. Porque geralmente o meu processo é 3D e Photobash, né? Uhum, Aí você vai lá, faz a blocagem, faz a textura, a iluminação, aí eu tiro o render, aí faz um pintor com Photobash no Photoshop e entrega assim. E isso vai variar dependendo do prazo, assim. Se eu tiver um prazo maior, obviamente que eu vou gastar mais tempo. Mas, por exemplo, na Pixoloid, geralmente a gente trabalhava, às vezes ficava uns 4 dias, uma semana inteira fazendo um set. Aí eu acaba, a gente podia, como eu uso 3D, eu fazia de vários ângulos, né? Aí geralmente eles pedem, às vezes, o arquivo de blocagem para enviar também, para eles usarem de base lá. Mas a gente sempre ficava, sei lá, um prazo bom era, sei lá, uma semana, assim, um ou dois sets para fazer. entendi. Aí o que acontecia, que como geralmente sempre tinha mais de uma tarefa on hold lá, aí você fazia dois ou três e já partia para a próxima, aí tinha um feedback, aí você voltava nela, aí você tem um feedback, aí chegava o feedback da outra, aí você voltava para outra e assim ia. Você fazendo as imagens. Aí, por exemplo, no caso de jogo no skate, a gente tinha mais ou menos uma semana assim de prazo também, porque era uma reunião uma vez por semana, se eu não me engano. Aí a gente ficava praticamente 4 dias e meio trabalhando no que eles mandavam lá, né? Às vezes era só uma imagem, às vezes eram duas tasks, aí você dividia, ficava, sei lá, 2 dias em uma ou 2 dias em outra, ou às vezes três em uma e um em outra, dependendo do tamanho da task. Mas sempre assim, nunca tive esse problema de correr com prazo, sabe? Sabe as Produção de exceções de noite. quando. É, não. E outra coisa também que eu acho que eu dei sorte muito, eu nunca tive que virar a noite em lugar nenhum pra fazer nada, assim. Nunca nenhum estúdio me pediu pra fazer hora extra, nem Uhum. nada do tipo, assim.
Às vezes você passa um pouquinho ali, porque você precisa entregar alguma coisa no mesmo dia, mas nada que muito louco, assim, que passe de 1 hora, assim, sabe? Você tá trabalhando de casa, então não tem um problema enorme ficar um pouquinho a mais assim, né? Uhum. E, E cara, não, só ia concluir que era isso mesmo, pode falar. não, eu até queria entender, porque assim, como é que tu consegue separar nesse quesito, assim, o que vale a pena ir pro 3D, o que vale a pena ir pro Photobash? Porque eu acho que isso é muito também, né, individual de cada projeto, às vezes também de cada artista, mas eu não sei, eu queria entender mais ou menos, assim, a tua cabeça Cara, nesse sentido. dependendo do projeto que eu tô fazendo, né? Que nem você falou. Às vezes eu tenho um projeto que eu gosto de começar fazendo 3D, eu faço, sei lá, 90% dele no 3D. Aí o resto é pós no Photoshop, às vezes melhorar uma textura, adicionar alguma folhagem que não ficou legal, melhorar tecido drapeado que tem na cena. Ou então, por exemplo, no trabalho. Se te pedir uma coisa rápida, Photobash vai ser a melhor solução, assim. Uhum. Porque o que acontece? Às vezes os caras mandam uma imagem que o diretor lá tirou da localização onde vai ser o set. Aí você precisa entregar rápido e você faz um Photobash com as coisas que ele quer lá da cena. Aí pinta tudo, faz o mood e entrega lá, sabe? Se você tem mais tempo, ou às vezes se é requerido, você monta o set no 3D. E para você já ter a base da câmera e do lugar já. E faz Photobash por cima, porque às vezes ele vai pedir outros ângulos e tal, por isso que tem esse pré-requisito do 3D. Aí Uhum. você faz Photobash e entrega. Ou às vezes você faz Photobash porque você quer assim e é isso e é o mais rápido que tem para fazer. Não tem uma coisa certa assim, realmente depende muito, às vezes, do que você quer fazer ou do que te pedem para fazer. Porque tem tantas maneiras de fazer uma mesma coisa que no final das contas só interessa que você entregue a imagem, entendeu? Se o jeito não importa, a imagem final ali você entrega, meio que tá ótimo assim. Tu tem uma preferência, assim, de técnica hoje em dia? Cara, eu tenho assim, o que eu gosto, eu sou o cara mais do 3D com pós no Photoshop, com um pouquinho de Photobash, assim. Eu acho que eu solidifiquei muito no Blender, meu fundamento assim de design, essas coisas, que no meu é uma parte integral, assim. É mais ou menos esse processo que tem agora na One Pixel Brush, essa galera que desenvolveu isso lá, quando o Blender 2.8 estourou, Uhum. que aí todo mundo começou a fazer, aí eu obviamente entrei na brincadeira também, e aí acabei ficando por conta disso. Eu gosto porque me dá essa liberdade de criar em 3D, poder girar a câmera, fazer vários ângulos, poder mexer do jeito que eu quiser, e acho que me dá uma liberdade maior do que ficar só no 2D, assim. Tanto é que é uma coisa que não é tão recomendado se fazer, ao meu ver, porque por experiência própria, porque eu acho que o meu 2D ficou bem defasado, assim, porque eu foquei muito só nisso, 3D, design, Photobash e fazer coisas cinemáticas legais, assim. Aí o meu 2D, o fundamento de 2D ficou bem pra trás, assim, tá bem defasado. Por isso que tanto é que agora, se eu tenho que fazer alguma coisa mais 2D, eu acabo fazendo blocagem em 3D e indo desenhando por cima, assim. É um processo que o Gavin Manager usa bastante. Uhum. Ele faz a blocagem no 3D ali, aí desenha por cima, e aí depois ele volta pro 3D, e aí vai fazendo isso, vai e volta desenhando, pintando. Vai depender de como que ele quer a imagem final, né? O 3D ele dá muita estrutura, né, cara? É meio. Tá. Dependendo do que tu for fazer, sei lá, sou suspeito pra falar, mas, por exemplo, vai fazer hard surface, e daí tu tem um objeto com um monte de elipses. Tu não vai calcular que as elipses no olho, assim, cara. Eu conheço uns três caras só que Não, conseguem não fazer isso vai. direito, sabe? O resto vai fazer tudo torto, sabe? Então, por que que tu não vai usar nem que seja uma blocagem? Não precisa ser o bagulho Exato. refinado com material, sabe? Pode ser só, sabe? Quase que um gray Blocagem box. rudimentar. Exato. Porque eu acho que 3D, a ferramenta, ela não é nova de agora, assim. A gente teve esse boom por causa do Blender, mas
Muita gente já usava faz tempo, assim, principalmente a galera que eu reparei, assim, era a de cinema. Se você for ver alguns trabalhos antigos de alguns artistas, tipo Emmanuel Schill, você vai ver que o cara fazia o 3D Max lá, a base no 3D e pintava por cima, sabe? Uhum. É uma técnica que já é relativamente antiga, ela só popularizou agora porque nós temos o Blender aí de graça para ajudar, que é uma ferramenta assim, bem robusta e bem forte, assim, por ser uma coisa assim, grátis, que todo mundo pode chegar e aprender. Ah, é, mas já tinha, por exemplo, antes disso, o SketchUp. Eu lembro quando eu peguei o SketchUp a primeira vez, que daí, Um né, SketchUp, assim. tu pode. Até hoje eu acho que tu pode usar ele, claro, ele não é muito. Eu não acho ele tão amigável, né, pra modelar, mas já fiz coisa nele, assim, quando não tinha conhecimento da existência do Blender, ou quando era aquele Blender cinza lá do Uhum. 2.4, sei lá, 2.6, que era meio É, difícil de entender, né, mas depois ficou mais fácil. é exato. Mas E sempre você teve. mencionou o SketchUp, e quem ensinava isso também era o Fenzu, lá na FZD. Acho que eles Uhum. ensinavam o SketchUp também, para fazer os cenários, facilitar a vida. Sim, no início era isso, porque era mais acessível, era gratuito e era mais amigável, né? Daí o Blender conseguiu, É, depois do 2.8, ficar melhor, assim, porque antes era terrível, assim, eu lembro que era tudo muito feio. nossa, eu nem conhecia, mas eu vi o anterior e falei, nossa, que interface esquisita. Não, é tudo muito estranho, é tudo muito estranho. Ainda bem que eles mudaram, na real. Nossa, ainda bem mesmo, cara. E Ainda bem mesmo. até ia perguntar, assim, tava falando de processo aqui, mas tem um projeto que eu gosto bastante do teu portfólio, que eu queria entender, assim, mais ou menos como é que foi o Hum. processo, qual que foi a ideia, assim, que é o Beneath the Sands, acho que é esse. Ah, cara, esse projeto eu tinha feito um curso, sabe, eu esqueci o nome dele. É um artista brasileiro também, que tava dando uma mentoria. Aí a mentoria era personagem, ele ensinava um pouquinho de ZBrush, assim. Mas eu, já adiantando que eu pulei o ZBrush, porque eu não consigo usar a navegação dele. Eu Pra acho mim que é impossível a navegação do ZBrush. é um desafio à parte. É um desafio à parte. Se eu conseguisse manipular ele pra ficar igual o Blender, acho que eu já teria aprendido. Mas a navegação dele pra mim é horrenda. Mas aí, voltando pro tópico, eu tava fazendo a mentoria desse artista. Lembrei o nome dele, mentoria do Augusto, Augusto Rodrigues. É Rodrigues, acho que é. Aí ele mostrava o processo dele de personagem. Eu falei, pô, eu tô a fim de fazer um personagemzinho e eu gosto do trabalho dele, vamos ver como que é o processo, né? Aí eu fui assistir as aulas e o tema era esse explorador de deserto. Aí eu peguei as referências lá e eu comecei a pensar nas coisas que eu gosto, que é tipo Duna, e tentar misturar com um pouco de fantasia. Não sei se posso dizer que é fantasia e sci-fi, que eu não sei se é uma descrição certa pra esse projeto. E, cara, aí eu comecei a fazer o design do personagem, das armas, do veículo, porque isso era o que era pedido na mentoria, né? Uhum. Porque não só eu queria fazer um personagem, ter essa experiência de fazer um personagem completo e ter no portfólio, como eu também queria tentar fazer um veículo, né? Porque a gente chega naquela parte da minha frustração de ter cagado no veículo no trabalho lá da versão Lorde. Carregou isso de lá, assim. Carrega ainda hoje, cara. É, Aí eu falei, pô, vou fazer, né? Acho que é um desafio interessante. Aí eu comecei a fazer, cara. Eu acho que foi muito legal pra mim fazer isso, porque foi divertido. Eu gostei de fazer o personagem. Eu gostei do processo que o Augusto mostrou, que já era um processo que não era novo pra mim, que era desenhar a silhueta lá, gráfica, bonitinha. Fazer o paint over em preto e branco, depois fazer o passe de photobash com textura, pintar por cima, um pouquinho de iluminação para definir ele. Uhum. Aí depois era partir pro 3D, que era para ser o ZBrush, mas eu falei, não, vou de Blender. Aí eu acabei fazendo o personagem inteiro no Blender, só que a base humana dele eu peguei do Character Creator. Aí o resto foi tudo de Blender, assim. Aí foi uma experiência bem legal, assim, cara. Foi bem divertido. Eu consegui construir esse mundo do jeito que eu queria. E
terminar ele, né? Porque muitos projetos pessoais mesmo acabam sendo engavetados. Ah, sim. Ainda mais quando, como foi nesse caso, assim, é quase um trabalho de VSDev, assim, de certa maneira, né? Tu E é world desenvolve building, mini um world world building, building, assim. vamos dizer Sim, assim, né? Tipo, tem desenvolvimento de várias coisas ao mesmo tempo, até de, como é que eu vou dizer, keyframe também, sabe? sim, Então, keyframe. ele é bem completo, né? Isso que eu acho legal desse projeto, assim, eu acho que ele, como se trata, né, de projeto de portfólio, ele é um projeto que ele contempla, digamos, todas as coisas que tu pode prestar enquanto Fazendo, serviço, né? Exatamente. exato. Todas as etapas de um possível trabalho. Aí aqui, como a gente tá falando de 3D, a gente meio que vê a mágica dele, né? Porque se você faz personagem no 3D, você pode usar ele em qualquer lugar, né? Uhum, Aí você tem tudo, você tem o veículo, você tem a arma, você tem o personagem, e o que me resta é fazer um keyframe, né? claro. E até o Aí. veículo. Não, desculpa, pode continuar. Não, você vai falar que aí a parte do keyframe que é legal, porque você pode dar uma pirada, assim, de repente fazer o que você quiser. Eu queria fazer uma perseguição. Eu nunca tinha filmado cena de perseguição. Eu acabei fazendo aqui. Peguei um kit Bash X lá e montei os personagens. Aí outra parte da liberdade do 3D, você pode fazer kit bash em cima do personagem e montar uma coisa nova, assim. Que o pessoal às vezes tem um pouco de medo de kit bash, só que eles esquecem que eles têm que fazer o kit bash trabalhar pra você e não ao contrário. Uhum. Que o pessoal às vezes usa e fica muito identificável gritando na imagem, assim, que é o kit bash, sei lá, do Jama, sabe? Ah, sim. E não é isso que você quer quando você usa esse tipo de asset, sabe? E daí tu fez o que eu chamo do 3D Bash. É, 3D Bash, cara. Aí você pode fazer o kit bash com as suas próprias coisas, você pode pirar, assim. Saquei. Não, cara, ficou muito legal. E na verdade, a coisa que mais me chama atenção, de fato, é o veículo, pra mim, pelo menos, né? E Não, o veículo foi, eu acho que o pessoal gostou bastante. eu ia até perguntar, assim, porque tem uma coisa que eu fiquei quebrando a cabeça aqui hoje mais cedo, quando eu tava olhando o portfólio, que era. Como que foi feito aquele efeito ali do vidro? Porque você, cara, você tem um normal map, mas tem alguma coisa de iridescência aqui, eu não tô conseguindo Cara, entender como é que ele fez isso aqui. eu precisaria abrir o arquivo, mas isso, Não, 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 não precisa fazer só. Não, não, isso que eu ia tentar lembrar. Sim. Esse efeito a texturinha do vidro, assim, acho que foi um roughness que eu usei, assim, esse padrão que tem no vidro. Agora, essa diferença de cor que ele dá, assim, que tem esse rosinha meio roxo, eu acho que foi meio que um acidente, assim, um lucky mistake, que eu pluguei o normal em algum lugar que eu não lembro qual era e deu essa cor. Eu falei, caramba, eu gostei, assim. Ah, ficou muito bom. Aí, meio que eu acabei deixando. Eu já tinha uma referência que eu queria ter deixado ele meio com uma cor, assim, sabe? Quase como se fosse uma bolha de sabão. Uhum. Quando bate a luz, você vê aquele um pouquinho, meio que quase que um arco-íris, sei lá, uma corzinha ali. Aí eu, na sorte, eu acabei conseguindo tirar isso daqui plugando no normal map errado, que eu não lembro onde que eu pluguei. E acabou dando esse efeito, assim. E pra base dele, se você reparar, assim, eu praticamente eu tinha uma referência de um esqueletinho de pássaro, uma caveira assim, tinha esse shape bacana. Aí eu falei, pô, acho que vou usar, vou tentar fazer uma coisa assim, né? Uhum. Aí a minha ideia inicial desse veículo é porque a gente sempre começa com um projeto muito grande, né? Eu ia ter dois personagens, eles iam estar nos keyframes junto lá, aí eu resolvi diminuir um pouquinho assim, botar um pouco o pé no chão, eu falei, não, vou fazer um que eu consiga terminar. É importante. É porque esse veículo o que que era para acontecer? Era meio que ele para virar dois, né? Ia ficar, por exemplo, um cara dentro da esfera aqui, e essa parte da frente, esse bico, viraria meio que uma moto assim, Ah, o só com cara ia essa sentar. bolinha aqui. Ah, entendi. Eles podiam separar e cada um para um lugar. Aí eu falei, não, Doideira. vamos deixar um pouquinho quieto. Se você reparar, tem até um sketchzinho dele embaixo ali. Não sei se tá com ele aberto, mas Tô onde com tinha ele as aberto aqui thumbnails, olhando. Sim, sim. Ah, tinha ele saquei. separando ali. Eu Ah, tinha mas. até citado um com era flutuando, assim, iam ser duas esferas aí, uma ia cair, ia poder separar, assim.
Aí tal, eu sempre pensei em revisitar ele um dia, mas eu não sei ainda. Eu tô com uma pilha de fazer alguma coisa nova, só não sei direito ainda o que é, mas relacionado com um pouco de fantasia, assim, por causa da última série do Game of Thrones que teve, o Night of the Seven Kingdoms. Uhum. Eu tô a fim de fazer alguma coisa de fantasia, assim, que eu não tenho quase nada de fantasia de portfólio. Tem uma que pode dizer que é, mas não é. Aí eu tô pensando em fazer, assim, não sei quando que eu vou criar coragem pra fazer. Uhum. Mas voltando ao projeto, eu acho que é isso, cara. Foi divertido, eu consegui criar, fazer o design e me manter na linha de raciocínio, não desviar, porque às vezes eu sempre começo alguma coisa e acaba terminando com outra. Acho que é um mal que às vezes a gente tem, alguns artistas têm também de começar com uma ideia, aí acabar indo pra outra, porque às vezes, sei lá, falta alguma skill para execução, ou ficou com preguiça de fazer, Uhum. ou sei lá. Preguiça é uma parada que, eu não sei. Eu sou suspeito pra falar, mas quando tu fica mais velho, não é que tu fique mais preguiçoso, mas tu começa a ter mais noção do trabalho e tu começa a evitar É, mais dor de cabeça. Tipo, tu te exato, empolga, daí dá, sei lá, 10 minutinhos tu olha, tá, mas daí ia ter que fazer isso, ia ter que pintar exato, isso, ia demorar tanto tempo pra fazer isso, daí tu já começa exato, cara. como é que eu vou dizer? Não é que tu não queira ter as ideias, mas daí teu sketchbook tá cheio de coisa, mas daí pra jogar aquilo ali pro portfólio tu começa a ser muito seleto. Exato, cara. Mas é bem isso mesmo. Que às vezes, não sei se é bom ou se é ruim, acho que varia muito. Porque às vezes é bom você parar pra fazer realmente alguma coisa longa e realmente destrinchar essa coisa. Que isso aconteceu quando eu fiz o meu projeto do Iconic Threads, que foi o que o cara da Pixelord gostou e me contratou. Uhum, Eu sentei e pensei, pô, bom, eu quero fazer design de interior, meio que um hard surface sci-fi. Porém, eu não quero que seja aquela coisa clichê de laboratório ou de nave, corredor de nave que um monte de gente faz, saca? uhum. Corredor Porque sci-fi, até eu tenho corredor corredor sci-fi, sci-fi, cara. É a porra, coisa mais velha. corredor sci-fi, e não só é uma coisa mais velha, como todo mundo faz, aí você coloca um do lado do outro, parece que é a mesma coisa. Aí, sei lá, eu sempre quando eu vejo alguma trend, eu tento ir pela tangente e fazer alguma coisa diferente, assim. Uhum, Mas não porque sei lá, porque eu me acho em nada, mas só porque eu não, sei lá, eu não quero seguir tanto assim essa trend X, Y, Z. Mas voltando, nesse caso desse projeto, eu sentei e falei, bom, eu vou fazer esse cenário. Aí, qual vai ser a minha premissa? Aí eu já tinha alguma coisa que pipocou na minha cabeça há muito tempo, não sei por quê, que eu tinha essa ideia de um personagem que era uma fashionista que, sei lá, a carreira dela decaiu. Aí ela tava tentando se recuperar. Aí eu falei, bom, como eu quero fazer um cenário, eu vou fazer o cenário dela. Eu vou tentar fazer esse cenário sci-fi que seja ao redor da personalidade dela, praticamente, assim. uhum. Aí, bom, beleza, ela é fashionista e tal. Aí eu comecei a pesquisar referência de ateliê, essas coisas pra 7DS e tal. Aí eu comecei a pensar em como seria esse lugar. Eu queria que tivesse diversas áreas, né? É um lugar relativamente grande. É basicamente, sei lá, 4 ou 5 áreas em um, assim. É tipo um, sei lá, um apartamento grande. Aí eu comecei fazendo o sketch, a vista de cima, para eu meio que começar a pensar como seria a disposição dos itens, das coisas. Aí eu escolhi do sketch. Eu comecei a pensar no sketch um pouco mais refinado, por cima do 3D ali, refinado entre aspas, né? Você vê também bem sketchão mesmo. Mas é um Aí a planejamento, parte. né? Acho que nesse É, momento não é tem o muito porquê. planejamento. É pra ti, Não no tem caso, por né? quê. Exato, como é, mas pra mim não tem por que ser super refinado, mesmo porque ia ter o 3D depois, né? E eu tava fazendo pra mim mesmo, então eu não tinha que mostrar pra diretor de arte nenhum. E a partir disso, eu comecei a construir a coisa toda. A partir de todas as referências que eu peguei e comecei a realmente a me ater a elas, sem fugir de nada, assim. Quando eu via que eu tava saindo pra outra gente fazendo alguma coisa, eu falei, não, pera, volta, apaga e faz, assim. Aí tudo que eu tentei fazer nesse projeto foi
pensado, assim, tipo de lugar pra sentar, de como que vai eu os shapes pra eu ter a atenção onde eu queria que tivesse atenção, por exemplo, no sketch do lounge que eu fiz, os shapes estão fluindo pra área central ali, que como é um lounge, o pessoal vai estar lá conversando, festejando, é um bar. Aí eu queria que o foco fosse ali no centro, ou então no sketch da área de cima, que é meio que o escritório dela. Eu queria que fosse mantido perto da mesa dela, e tanto é que a gente tem aquela um pouquinho da quebra do material que é a madeira, meio que envolvendo assim, com todo o set deck pensado no, como se ela tivesse decorado tudo aquilo. A área de trabalho também, ela é uma fashionista, então ela provavelmente não trabalha sozinha, deve ter outros designers ajudando. Aí na parte de baixo ali tem a mesa principal, que é onde ela trabalha, onde o pessoal pode observar. Aí tem as mesas do fundo, que é o pessoal lá, o funcionário dela, de apoio. Tem uma área de descanso para os modelos ficarem ali, de repente uma prova de roupa. Porque geralmente o que eu faço, eu tento me colocar meio que no lugar daquela pessoa que eu Uhum. tô fazendo o cenário, assim, que me ajuda bastante a pensar no que eu vou colocar nele, não fica uma coisa genérica. Que às vezes eu vejo muita gente fazendo algo interior, alguma coisa, aí é só, sei lá, é só uma sala, é só uma coisa X, e não tem nada contando nada ali, sabe? Não tem uma história. Não tem aquela coisa que a gente vê quando a gente entra na casa da nossa avó, por exemplo. A gente tem aquele enfeitezinho que ela escolheu, que ela comprou do Santinho X, não sei onde, Uhum. que ela botou ali no altarzinho, que tem um bordado, que do lado tem a TVzinha dela com o copo de água em cima, porque ela deixava o copo de água em cima porque ela assistia, sei lá, o Padre Marcelo Rossi, e ele benzia a água, sabe? Sim. É, eu acho que é esse tipo de coisa que a gente tem que estar pensando na hora que a gente está criando alguma coisa. E foi isso que eu tirei esse projeto para fazer, entendeu? É você pensar como se você fosse uma pessoa X que você imaginou ali, se colocando no lugar dela e imaginando como que você agiria e o que você faria, sabe? Uhum. É, acho que é isso que ajuda a desbloquear assim, a minha imaginação. E não só fazer o laboratório sci-fi que tem um vírus zumbi que vai Tem deixar todo um mundo ET, zumbi, sabe? sei lá, É. dentro do tubo ali. Tem o ET, aí tem o boneco do Jama lá, que é o policial, Sim. apontando a arma pro ET. Sim, e daí Não, estoura o cara. vidro, todo mundo sai correndo, Isso. solta um monstro. Exato, isso pra mim não tem graça. Pra mim a graça tá em pirar e criar como se eu estivesse lá, entendeu? E é uma coisa que já foi vista e feita tantas vezes, assim, até quando a gente pensa em, tu quer fazer uma peça de portfólio que seja interessante, chame atenção, ah, tem que sair do lugar comum, que nem foi o caso do que tu Tem. fez aqui, mas também tem que colocar como é que nem tu falou, tem que colocar um toque muito pessoal, assim, É, cara. e dar esse tempo pra se divertir também, porque a impressão que eu tenho quando eu vejo essa tua peça aqui é que ela realmente tomou o tempo que ela tinha que tomar, né? Sim, cara. Eu me dei um prazo pra fazer ela. Fiquei, acho que mais ou menos uns. Fiquei fevereiro inteiro, acho que por uns 27 dias, 26. Uhum, Mas é que é um tempo bom, assim, porque parece que é um projeto grande, mas ele não é tão grande assim. E como eu já estava acostumado com o processo, eu não tive que penar muito na parte de 3D, de fundamentos, essas coisas. Eu já sabia, então era só basicamente pensar no design, no dressing, na história, na iluminação, que é, honestamente, a parte mais divertida, né? Ninguém quer ficar preso porque não sabe fazer alguma coisa no 3D ou porque não sabe desenhar alguma coisa, entendeu? Aí eu consegui fazer dentro desse prazo e consegui tirar um dos, assim, eu acho que é um dos meus melhores projetos pessoais, assim. Eu gosto bastante dele até hoje. uhum. E cara, o que eu acho legal também é que tu botou as anotações de quando tu tava fazendo aqui, tipo, tu tem uns sketches iniciais ali que é tipo, tá basicamente um viewport, sem cor ainda, e que tu foi Sim, riscando por cima e anotando, tipo, o que podia melhorar aqui, o que podia mudar aqui. Isso antes de entrar cor até, isso que é interessante, porque eu acho bem difícil, assim, esse projeto, no sentido de que não é só a questão do ambiente, dos vários elementos, que tem quase que um level design, que a gente falou, até para direcionar os olhos e fazer sentido, né?
pro espectador, mas também as cores, cara, porque realmente é muito fácil. Principalmente quando se trata de sci-fi, né? O cara ficar naquela coisa de, vai ser tudo metálico, cinza, É o neon. branco, neon, exato. Ah, uma coisa que ajuda, assim, por exemplo, já pulando para essa parte da cor, é porque eu tinha umas referências específicas que era o retrofuturismo. E retrofuturismo por si só, ele já é mais colorido, assim, se você for parar para pesquisar algumas coisas de design lá dos anos 80, 70, ele já tem um pouquinho mais de cor, assim. Aí é só saber você saber curar suas referências, entendeu? Não pegar só aquela coisa, aquele computador amarelado, aquela coisa de plástico branca. Você pega aquele design de produção bom, assim, da época, que a gente não vê muito mais hoje. É só aquela coisa, é só, sei lá, iPhone, sabe? Que é tudo preto refletido, assim. Sim. Tipo, ou tipo, aquele, sei lá, metal escovado, É, assim. metal escovado, isso. Não, terrível. Eu acho muito bom esse projeto, assim, nesse sentido, porque ele realmente, ele. Como eu te falei, ele tem várias questões aqui que não são tão comuns, assim, em environment, assim. Existe muito, né? Eu acho que talvez tu concorde com isso. Aquela. Como é que eu posso dizer? Aquela confusão mental, eu acredito, né? Ah, em relação ao que é o design de cenários, assim, né? Muita gente acha que é Ah, o cara aham. fazer só o keyframe, o cara fazer só a É, pintura, tem. quase como se fosse um splashzão num cenário. E pra mim isso aqui tá muito mais próximo do que eu imagino de design de cenário, sabe? Sim, cara. Porque uma das coisas ruins, assim, entre aspas, mais ou menos, né? Não sei dizer se é ruim mesmo, que é meio que acabou sendo popularizado, aí que acabou ajudando a causar essa confusão mental. Acho que foram aquela coisa dos keyframes photobashados lá do Mathieu, antigamente, até a pintura do próprio Jama, essas coisas. Uhum, Todo mundo acabava vendo eles só postando isso, falando, concept art, concept art, cenário, cenário, acho que acabou ficando na mente de todo mundo que só aquilo é o design do cenário, entendeu? Aí, mas muitas vezes não é. Às vezes é só um story beat que o diretor precisava ver como mais ou menos ficaria se ele fosse filmado, entendeu? uhum, Pelo menos ao meu ver, né? Eu posso estar errado. Acho que a parte que começa o cenário mesmo, pelo menos na parte de, acho que de filme, série, essas coisas, ele começa lá no cenógrafo, no set designer com o production designer, onde eles começam a pensar de locação, você vai construir, os caras começam a pensar em planta e como fazer, pegar referência. Às vezes, para passar para um artista como eu, construir, fazer um cenário, um conceito de cenário com set dressing ou keyframe, ele começa, acho que ele começa muito mais ali do que no keyframe, sei lá, do Jamo ou do Mathieu, uhum. que é o que acho que não sei se eles não mostram muito porque eles não fazem, se eles estão em outra parte do processo, ou se eles fazem e acabam não mostrando. Talvez seja porque eles estão nessa parte do keyframe no processo, né? Posso estar errado. Mas geralmente o cenário ele começa bem inicial ali nos filmes, é no cenógrafo, ele, né? No production designer. Eles que dão um Sim. kick-off na coisa. Aí jogo já é aquela coisa diferente, né? A fase de Blue Sky, ou o briefing X que te mandaram. Sim. São coisas bem diferentes, assim. É, porque, cara, tem tantas disciplinas ali que entram, assim, e daí quando a gente tenta minimizar isso a um keyframe, faz parecer que só tem que parecer bonito. Ainda É. mais em jogo, né? Parecer bonito em um ângulo. Vai parecer bonito só na cinematic. Daí vira aqueles jogos, sei lá, que a gente pega ali da transição do início dos anos 2000, que tinha cinematic foda, assim, sei lá, que nem o Final Uhum. Fantasy Final Fantasy, eu VII. pensei a mesma coisa. Final O Final Fantasy. Fantasy VII do Play 1, por exemplo, tinha cinematic foda pra caralho, daí virava Ah, aqueles bonecos polígono, assim, quadradão. Eu lembro que a primeira vez que eu vi aquilo, eu e fiquei chocado, assim, fiquei, mano, não é possível. Esse é o jogo, tá ligado? pior que eu pensei a mesma coisa, não é quadradão, mas tem já falando do gameplay dele, os cenários estáticos eles têm um puta charme, assim, eu sempre achei eles bonitos, assim. Pré-renderizado, tu diz? Tipo, que nem o É, primeiro isso. Resident Evil, assim. Isso, eu sempre gostei deles, mesmo às vezes você olha hoje em dia e fala, nossa, putz, é um 3Dzão cru, assim, com textura flat.
Mas tinha alguns que, cara, obra de arte, assim. O próprio Final Fantasy tinha uns que eu falava, nossa, o Midgar, quando você entra, porra, é bonito, assim. Uhum. Eu particularmente gosto. Não, eu gosto Tem, bastante, assim, até hoje. Eu acho que pra mim o ápice disso daí é o remake do Resident Evil 1 pro GameCube. ah, sim, é bom, muito bom também. Gosto bastante. Eu não joguei ele, mas eu já vi as artes, gameplay, essas Que além coisas. de ser pré-renderizado, eles ainda dão uma mixada com alguns elementinhos em 3D, por exemplo, às vezes a luz, o fogo, alguma coisa Uhum, no cenário tem um pouquinho de movimento, então ele não fica 100% estático, sabe? Eu não sei explicar, ele fica bom, sabe? Tipo, mas ainda tem aquele charme do sim. pré-renderizado de estar, tipo, né? E assim, acho que os personagens também eles não ficaram tão distantes, né? Quando tu olha aqueles mais antigos ainda, sei lá, o Resident Evil Aham, 2, né? Até o 3 ali do Play 1, sei lá, tu sente, né, um boneco poligonal e daí o cenário, aquele 3D flat, mas realista, assim, né? É engraçado. sim. É engraçado, mas é bons tempos de PlayStation 1, bons tempos. O pessoal tá voltando agora bastante, né? Tem uma onda mais retrô, Tá, assim, até pra jogos novos, eu digo assim, de puxar esses sim, gráficos mais poligonais e sim. sem Principalmente necessariamente jogo muita de definição. terror. Sim, sim. É mais fácil de produzir naquelas também, né? Porque dependendo da direção de arte, fazer com esse tipo de acabamento, assim, vai dar uma dorzinha de cabeça pra tu entender Ai, com certeza. otimização, né? O pessoal não fala muito sobre isso. Porque, tipo, muitas Aham, vezes, pega uma malha, por exemplo, de um GTA 3, e daí tu olha, acho que não é 128 por 128 pixels, as UVs, é uma coisa aham. muito ridícula, tá ligado? E, tipo, os caras tinham que otimizar tudo, né? Eles não podiam gastar pixel à toa, sabe? E o pessoal acha que, tipo, ah, não, é muito fácil, é só pegar a imagem e apertar pixelate ali. Não, não é, cara. Tem tanta coisa técnica que vai por trás. Sim. Mas é legal ver esse tipo de coisa, até porque eu acho que muitas vezes também, até voltando a falar de cenários aqui, o pessoal às vezes quando olha cenários, assim, até por exemplo, no caso do seu trabalho, ou o pessoal que faz pra série, pra filme, vê tudo muito sempre, como é que eu vou dizer, muito no talo, né? Aquela coisa assim, tipo, tudo é realista, ou ultra acabado, ultra polido, quando na verdade tem, cara, tem muitos outros tipos de cenário que são feitos aí pra outros tipos de jogos e filmes e animações, sabe? Sim, cara. Tem coisa que você pega, às vezes tem uns concept de Game of Thrones, que eu vi uns antigamente. Eu não lembro o nome do artista. Mas era um photobachão bem cru, cara. Com um Tyrion que você vê cara claramente recortado ali que o cara fez pra entregar pro produtor. Às vezes porque parece precisar rápido daquela coisa, sei lá. E não é aquela imagem polida, assim, geralmente que o pessoal vê. Uhum. Ou até mesmo gosta. Até mesmo no filme McManus tem um concept dele que ele fez pro Rei Leão, lá, live action, entre aspas, né? Porque é uma animação muito realista aquele filme. Uhum. É, era um fotobachão, assim. E a gente, na Casablanca, quando trabalhava lá, a gente teve até uma mini discussão sobre. Porque a gente via que era um fotobash que tava, assim, relativamente bem feito, mas dava bem recorte, algumas coisas ali. Ah, sim. Mas ele entregava o trabalho. Aí a gente simplesmente pegou, que a gente tinha um pouquinho de birra com os pessoais de cima, né? Com o nosso, não é um diretor de arte, não, nosso coordenador, essas coisas. A gente pegou e a moça falou, não falou de quem era nem nada. Falou, ó, isso daqui passaria aqui? Aí começou a destrinchar o trabalho do cara, né? Aí falou, ah, entendi. Mas é pra isso daqui, ó, a da Disney e Leão, ó. Aí ele começou a ficar, ah, calma, mas que não sei o quê. Não, 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 não. Ah, foi uma leve brincadeira que a gente fez com ele só pra jogar um pouquinho da hipocrisia que eles tinham lá. Uhum. É interessante trazer isso, cara, porque eu tive essa mesma discussão com outro amigo, o Edu Bokov, que ele também faz cenários, né? Uhum. Em que a gente tava olhando umas artes, não sei se era do Finian, mas era alguém do Terraform que justamente. Nossa, tinha um. Que nem tu falou, tinha uma diferença de resolução entre as imagens É, quando tu dava zoom. Tipo, sei lá, era uma árvore pixelada pra cacete, daí uma em alta resolução deve ser o perto. Finian. É, deve ser ele, sabe? Só que era muito engraçado que a gente ficava assim meio incrédulo, porque no fim das contas a gente tava dando zoom, mas acho que a gente tava esquecendo do fechamento, né? Da gestalt da coisa, né?
que era como funcionava a uma certa distância de um monitor, assim, sabe? Tipo, E, cara, se a imagem funciona para produção e aprovaram, acho que é isso, cara. Você tá num ambiente que você tem que entregar as coisas com uma certa velocidade, você não vai ter muito o que fazer. Você não vai ter tempo para ficar caçando a melhor imagem para fazer photobash. Você não vai ter tempo para fazer aquele recorte ultra fino num bicho que você tem que colocar na imagem. Você vai lá, faz o photobash, dá uma pintadinha por cima, amarra os valores e entrega, sabe? Às vezes vai ter uma imagem, que nem você falou, ultra pixelada, estourada, vai ter alguma coisa esquisita ou outra, mas no fim das contas, se funcionar para produção, tá ótimo, assim. Pode ser que não seja material de portfólio, mas aí cabe a você querer postar ou não, né? Se você gosta ou não da imagem. Porque realmente tem coisas que às vezes se a gente não gastou o tempo que a gente gostaria de ter gasto numa imagem, às vezes a gente não quer mostrar porque a gente acha que ela é ruim, porque ela falta alguma coisa. Aí a gente acaba escondendo, né? uhum, Mas tem gente que simplesmente solta aí, porque é trabalho e é isso, sabe? é. E acho que cada imagem, cada trabalho tem seu valor, seu lugar no meio de uma produção, né? Então, no fim do dia, é aquela coisa, o que importa é entregar e ser aprovado. O resto depois a gente se preocupa. Sim. É, no fim das contas é um trabalho. Eu acho que É, a gente não exato, pode esquecer disso, assim. É ruim, né? Claro, um disclaimer aqui, né? É ruim não poder mostrar as coisas por causa de NDA. É exato. ruim. É ruim, às vezes, tu olhar pra uma coisa que tu fez, tu pode até mostrar, mas tu sabe que ela não representa o total do teu potencial, mas ao mesmo tempo é um Aham. trabalho que foi entregue. Então, tipo, existe essa balança que às vezes é meio difícil, né? Do tipo, até quando a gente fala de portfólio, como é que tu lida, assim, com isso? No sentido de o que botar ali? Cara, é meio difícil porque tem altos e baixos. Às vezes um dia você vai olhar meu portfólio e vai ter alguns projetos a mais lá. E você volta no outro, vai estar assim, porque de repente eu resolvi que eu não gosto mais daquele projeto e eu resolvi tirar, entendeu? Sim. Isso aconteceu algumas vezes no mês passado. E geralmente eu tento fazer uma curadoria do que eu realmente gosto, assim. Às vezes eu acabo gostando de muita coisa, que é, por exemplo, no caso do skate, tinha bastante coisa. Aí eu tive que pedir autorização. Aí mesmo pedindo autorização, eu tive que retirar alguma coisa dos portfólios. Não sei, quem olhou antes vai ver que não tem mais coisa lá a mais que eu tive que tirar. E, cara, realmente é complicado, assim. Eu realmente sempre tento fazer a curadoria do que eu mais gosto, pra poder deixar lá. Uhum. Se eu não É gosto tanto importante. assim, talvez. Se eu não gosto tanto assim, talvez não valha a pena estar lá, entendeu? Sim. É, Isso muda, né, com os anos também. E é normal, e eu diria que é até saudável, né? Até porque se o cara. Não que não possa, tá? Tem gente que tem peça de 12 anos atrás ainda no portfólio. E tá tudo bem, ah, sabe? Dependendo, é uma questão meio. Como é que eu vou dizer? Sei lá, histórica do momento. Foi uma coisa grande, né? Enfim, é uma coisa que ele ainda acha que segura, sabe? Tipo, beleza. Mas geralmente vai ter essa renovação, assim. Se não for anual, vai ser a cada 2, 3 anos, assim. Mas é que é foda, às vezes tu entra no portfólio de uns caras que são muito bons, mas daí tu vai ver o cara postou a última vez foi 6 anos atrás, sabe? Sei lá. se for um cara muito bom, tipo, sei lá, o Jama, aí qualquer coisa que ele deixar lá vai ser atemporal, entre aspas, né? Uhum. Porque acho que artista do calibre dele não precisa se preocupar com essas coisas, mas nós mesmos mortais, eu acho que tem que ter uma certa curadoria das coisas, assim, sabe? A não ser que seja com alguma coisa que nem você falou, algum projeto que seja, sei lá, grande, um pouco mais histórico, ou que você tenha algum certo, que seja bom, que você tenha algum apego emocional, sei lá. Mas geralmente é bom você ir atualizando seu portfólio sempre, assim. Você não precisa fazer projeto assim toda semana, todo mês, mas sempre colocando uma coisinha nova, tentando conseguir autorização para colocar coisa de trabalho. Mas eu acho importante sempre ter alguma coisinha ali, mesmo porque você fazendo isso, você acaba atraindo mais pessoas, né?
Uhum. Alguém vê que você tá sempre atualizando, aí de repente tá sempre atualizando com coisa boa. Aí as pessoas começam a ver, de repente começa a aparecer, sei lá, alguém que possa te indicar para alguma coisa, algum diretor de arte. Que geralmente, na minha experiência, foi meio que isso que aconteceu, né? Eu ia atualizando o portfólio de tempos em tempos, aí apareceu uma pessoa dando um freela ali, oferecendo alguma coisa ali, ou indicando ali. Aí você meio que o trabalho vai entrando organicamente, entendeu? Por isso que Uhum. acho que essa parte de atualizar sempre o portfólio, não deixar ele ficar, entre aspas, datado, é importante, assim. Quanto tu É acha, bem importante. assim, pensando assim nesse fator, assim, o quanto tu acha que o fator portfólio ou network, o que tu acha que pesa mais na hora de conseguir fechar, assim, um contrato? Cara, ultimamente, eu acho que network tem pesado um pouquinho mais, principalmente por causa de toda essa coisa que está acontecendo agora na indústria e no mundo, assim. Porque os trabalhos estão praticamente diminuindo, né? Então, se você não tiver um network bom, não estiver fazendo conexões boas, amizades, uma amizade de verdade, senão só é você chegar no cara porque você quer o emprego dele. Uhum. Tiver meio que construindo essas conexões reais, acho que você só ter o portfólio não vai ser o bastante para você ser contratado. Você vai precisar ter um network, vai precisar de repente, alguém para te recomendar, para testar que falar, "Ó, esse cara é bom, eu já trabalhei com ele, pode contratar sem problema nenhum. Você ter, sei lá, contato de recrutador, tá sempre ativo em rede social, assim. Porque basicamente eu uso minhas redes para fazer network e postar trabalho só. Você não vai ver quase nada pessoal meu no Instagram, Uhum. LinkedIn, até mesmo o falecido Facebook. Aí às vezes eu uso de vez em quando. E é basicamente só trabalho, assim. Quem eu sigo é da área e geralmente quem me segue também, tirando, sei lá, amigo, parente. E você acaba construindo sua imagem a partir disso e você começa a usar isso para ter vantagem e se conectar com as pessoas. Pelo menos é isso que eu penso, assim. Pode ser uma visão talvez um pouco rasa, mas eu acho que é isso, assim. Network hoje em dia é um pouco mais importante do que o portfólio. O portfólio, obviamente, que tem o seu valor, que é o que vai te contratar de fato, mas o network agora ele está sendo um pouquinho mais importante, porque não adianta, que nem eu já falei, não adianta você ter o portfólio e não conhecer ninguém, assim, sabe? Uhum. E até trazendo mais esse tópico de rede, assim, como é que tu lida com essa questão, assim, ahn, das redes em si, assim, tanto na questão de como é que posta, como é que aparece, mas também do que tu acaba consumindo e isso te afeta ou não, sabe? Cara, com relação à postagem, eu só posto meu trabalho, eu tento adaptar ele, deixar bonitinho pra rede e tal, pra tentar alcançar o máximo de pessoas. Agora, pra consumo, assim, eu tento consumir mais artistas, assim, que eu gosto. Obviamente vai ter um monte de coisa, vai ter, sei lá, política, acontecimentos do mundo, um monte de páginas sobre esse tipo de coisa. Mas, assim, eu tento saber o máximo só pra me estar informado, mas não entrar em depressão, sabe, com relação a todo o conteúdo que a gente recebe, de Sim. tudo. É o máximo só pra não ser ignorante, pra entender o que tá acontecendo, sabe? E acho que com rede social é isso, não tenho um consumo muito diferenciado nem nada. Acho que eu uso como qualquer outra pessoa, assim, tirando a parte do que eu só uso para profissional, assim. Uhum. Que eu acho importante você ter uma presença, que eu já falei que aí entra na parte do network, e você não pode deixar de lado, assim. Que às vezes eu conheço muito artista que às vezes tem um trabalho bom, mas ele não mostra pra nada, assim, não movimenta a rede, não atualiza o ArtStation. Eu falo, cara, você é bom, assim. Você conseguiria bastante trabalho se você se movimentasse um pouquinho mais postando, fazendo seu conteúdinho ali com as suas artes. Aí eu acho que é meio que você perdeu oportunidades por não fazer isso. Uhum. É por isso que, voltando um pouquinho do network de novo, e batendo nessa tecla, é importante você manter a presença online
mostrar seu portfólio para o máximo de gente possível, assim, atualizada de preferência. É, o pessoal discute muito isso hoje em dia no sentido de que também acaba virando um trabalho, né? Acaba sendo meio que uma importunação e eu consigo entender o outro lado também. Muitas vezes o Sim, cara, sei lá, já conseguiu trabalho em algum lugar, já tem um sim, network específico ali, tá feliz com aquilo, não tá querendo. É, às vezes não tá querendo, né? Grandes coisas absurdas fora daquilo, e daí ele, sei lá. Enfim, quer gastar aquele tempo com outras coisas, né? Quer viver a exato. vida Não, mas dele, quer faz. estudar ou fazer arte. Enfim, eu não vou entrar no. Querer fazer juízo de valor do que é melhor ou pior pra cada um. Mas realmente, Sim, tá certo. ele tá certo. Sim, tá certo, mas realmente, acho que a gente tá falando, são coisas meio que no mesmo espectro, sabe? É o que eu falei, é um pouquinho mais voltado para quem ainda, sei lá, quer entrar ou precisa de mais emprego, tá com dificuldade. Aí tem o cara que já, sei lá, tá mais sólido na indústria, tem um emprego, e não quer gastar tempo com isso, entendeu? E tá certo, tá tudo bem. E, cara, bom, a gente falou muito aqui, né, de trabalho e tudo mais, mas eu queria também perguntar umas coisas mais pessoais, assim. Claro. Eu... Hoje em dia tu mora em São Paulo, né? Não, tô morando no Rio com a minha esposa. Ah, no Ela Rio. veio aqui a trabalho, aí eu vim junto, assim. Entendi. A gente tá aqui faz uns 3, 4 anos já, eu acho. Ah, pode crer. Mas antes tu tava em São Paulo, assim, desde muito cedo, né? Sim, eu nasci e morei em São Paulo. Uhum. Nascido e criado paulistano. Como é que tu sente que isso influenciou a tua arte, assim? Cara, eu acho que não influenciou em muita coisa não, pra falar a verdade. Né? Não, porque eu sempre fui, acho que uma pessoa um pouco mais caseira, assim. Eu não sou aquela pessoa que sai pra curtir a cidade. Aí acho que a cidade em si não teve tanta influência, assim. O que me... Talvez tenha tido, porque é o que eu vou falar agora, às vezes me influencia um pouco aquela coisa um pouco da brasilidade, sabe? Uhum. Às vezes você vê alguma coisa que é típica do Brasil, assim, tipo aquele chão de caquinho quebrado, vermelho, que eu tinha tentado colocar no Iconic Threads, mas não consegui. Aí eu fiz aquele chãozinho branco ali, se reparar, tem aqueles mosaiquinhos. Porque realmente, assim, acho que a cidade em si não influenciou tanto, não. Talvez só realmente na parte da observação dessa coisa que eu falei da brasilidade agora, de que é observar os quirks do brasileiro, sabe? Uhum. Do jeito que certa pessoa que vai em tal lugar se veste, ou às vezes como você tem um prédio antigo lá e o pessoal começou a construir alguma coisa por cima, colocar aí aquela coisa, criou meio que um design orgânico, sabe? Que é interessante, assim, um mix de textura de papel grudado com, sei lá, alguma telha velha cobrindo alguma coisa. Você fala, pô, tem uns shapes interessantes aqui. Não sei se você tem essa mesma pilha de ficar observando os seus arredores para achar coisa. Acho que Uhum. talvez a influência seja no máximo isso, assim, sabe? Entendi. Tu não sentiu uma mudança agora, por exemplo, quando foi pro Rio de Janeiro, assim, em relação a um. Cara, a mudança, assim, mudança tirando de clima, porque aqui é muito mais quente e ensolarado, Uhum. eu só acho que eu só passei acho que a reparar mais de novo nessa coisa da brasilidade e querer fazer, pensar em alguns projetos para pessoais aqui no Brasil, focados em serem aqui do Brasil mesmo, sabe? Tem um que tá na gaveta aqui, que eu já até já peguei referência, tinha começado a escrever algumas coisas, que eu queria fazer um projeto que era aqui, localizado no Rio, é, misturar a época da Tropicália com Cyberpunk. Ah, legal, pô. É uma coisa que tô pensando ainda que tá na gaveta. Já tem um mood board pro ref cheio de coisa. Aí eu segui mais ou menos o mesmo raciocínio do Mini Descend lá. Uhum. Eu ia fazer os personagens, acho que é um veículo, uns keyframes, uns cenários. Mas com esse twist de ser aqui no Brasil e ser Tropicália misturado com Cyberpunk, mas sendo mais Tropicália e menos Cyberpunk. Tipo, sei lá, 70-30, 80-20. Uhum. Eu quero que o Brasil sobressaia mais ao Cyberpunk XYZ aí.
É legal, Acho tipo, que. tu. Novamente, eu acho que também tem muito a ver com o que tu já estava trazendo ali do Iconic Threads, de trazer Ah, uma coisa que não é tão vista dentro de um contexto que talvez é batido, sabe? Tipo, exato. Que você até pode pegar, sei lá, pós-apocalipse Last of Us. Mas se você colocar um twist diferente, vai chamar muito mais atenção do que se você só fazer uma cidade abandonada com a plantação tomando conta, assim, com é, a sim. folhagem. E vai ser muito mais legal e vai ser muito mais benéfico também. Muito mais benéfico pra todo mundo. Pra todo mundo também tem essa, porque o que eu cansei de já ver cenário pós-apocalipse de Last of Us, eu já fiz um também, não tá escrito. Não é que. Não querendo desmerecer, né? Tipo, não é um bagulho que é fácil, é um exercício legal, mas acho que quando tu pensa em termos de conceito, acaba sendo fraco, né? Que nem tu falou, sabe? É, sim, é mais pelo conceito, muito menos pela execução, assim. Eu acho que nós, como artistas, assim, designers, acho que a gente sempre tem que focar para trazer alguma coisa nova para mesa. Se não for alguma coisa nova, que seja uma mistura diferente, pelo menos. Porque se Uhum, for mais do mesmo, ao meu ver, perde a graça, assim. Não tem o porquê eu fazer. Pelo menos eu sou movido assim. Aí tem gente que sai fazendo e tá nem aí, faz porque gosta de executar e fazer e tal, e também não tem nada de errado. uhum, Mas, assim, pra mim, eu levo que eu tenho que ter alguma coisa a mais, assim, sempre. Não dá pra ser o mesmo que todo mundo. Mesmo porque a gente tá numa indústria que agora tá bem competitiva, a gente precisa se sobressair um pouco de alguma forma, né? Então, essa é uma das maneiras que a gente tem para fazer e é relativamente, entre aspas, fácil, porque nós já temos as ferramentas e os meios para fazer, né? Tem, já sabe dizer, sabe pintar. Então, porra, agora eu posso fazer o que eu quiser. Então, o que eu quero é fazer uma coisa relativamente diferente do que o público geral tá fazendo, entendeu? uhum. Pode soar um pouco snob, talvez, mas é mais ou menos assim que eu levo os meus trabalhos, assim, principalmente pessoais. Eu acho que quando tu vai botar uma coisa, até voltando pro assunto de portfólio, mas quando tu vai botar uma coisa no portfólio, é interessante que caia dentro desse exemplo, sabe, que tu comentou, sabe? Porque, sei lá, não é que tu não, de novo, não é que tu não possa fazer uma coisa batida, sei lá, o cara quer desenhar o Batman. Cara, pode desenhar o Batman. Pode, claro, com Claro que certeza. pode. Só que assim, quem sabe tu não desenha o Batman e posta no teu Instagram, que não é o teu portfólio, até onde eu saiba, né? Pelo menos não é pra ser, né? Sim, né? Ou tu, se tu for desenhar o Batman e quiser botar no teu portfólio, tenta criar um Batman de uma das versões que não Isso, criaram, sendo que criaram já 1 milhão de exato. versões do Batman, né? É, acho que vai muito da intuição que você tem. Se a sua intuição for fazer o corredor sci-fi, faz corredor sci-fi pro portfólio, mas faz diferente. Agora, se for para fazer um igual, faz, sei lá, para estudo, pra você jogar no Instagram, que nem você falou. Ou de repente só pra, sei lá, às vezes queria descansar após trabalho fazendo alguma coisa, falar um negocinho simples, tal, batido, só pra desenrolar um pouco a mente depois de ficar, sei lá, 8 horas trabalhando em algum projeto que foi difícil durante o dia, sei lá. Uhum, Aí você pode fazer, com certeza, não tá errado. Mas ao mesmo tempo, acho que pra, pelo menos algumas peças, você tem que ter o intuito de fazer alguma coisa relativamente diferente, assim, com um twist novo, uma mistura diferente. Que eu acho que no final de contas, a gente tá dando volta, né? Mas eu acho que é isso que vai fazer com que você seja visto. uhum. Concordo. E como é que tá a tua rotina hoje em dia, meu? Eu tô basicamente tentando fazer networking, cuidando das coisas de casa, ficando com a minha mulher e preciso voltar a fazer projeto pessoal também, que agora eu tô com o tempo, né? Eu negligenciei isso um pouco por conta dos outros trabalhos. Aí agora, como eu já postei as coisas do skate também que eu podia mostrar, acho que agora tá na hora de voltar a produzir coisas pessoais, assim. Mas a minha rotina realmente é só isso, network, ficar em casa, cuidar das coisas de casa, ficar com a esposa e tentar achar emprego. Focar no próximo projeto. Encher o saco de alguém até vir jogar alguma coisa no meu colo. Esse negócio.
fazer projeto pessoal, ele é um tópico engraçado, às vezes, até trazendo isso que eu perguntei da rotina, né? Que às vezes é difícil, né? Tipo, sei lá, às vezes tu tá É, trabalhando em um, dois, esperando até três projetos ao mesmo tempo, e daí tu tem um gás pra ainda tocar um projeto pessoal, sendo que, né, quando a gente fala projeto, é um projeto, não é um estudinho, aham, não é uma, exato. sabe, tipo, é difícil, né, tipo, e é uma coisa que o cara pode, sei lá, entrar num burnout muito fácil, assim, sabe, nesse sentido. É, então. Já passou por algo assim? É, cara, burnout, quase passei por burnout, mas quando eu trabalhava em agência de publicidade, mas por outros motivos. Uhum, Mas com relação à arte, assim, sempre que eu tô trabalhando, eu acabo não fazendo projeto pessoal, porque eu não tenho tanto fôlego, assim, pra ser ultra prolífico que nem os artistas que eu vejo por aí que tá toda semana postando coisa uhum, e trabalhando ao mesmo tempo. Eu acho isso incrível. Eu gosto de focar numa coisa de cada vez, assim. O máximo que eu faço é, às vezes, começar um projeto, se eu tô com muita vontade, depois do trabalho, vai fazendo aquelas coisinhas, né? Um pouquinho, uma horinha por dia, um pouco no fim de semana, até ele sair. Mas, geralmente, eu só faço projeto pessoal entre projetos, assim, de trabalho. Que sim, é onde eu vou estar com a cabeça mais livre, mais fresca para pensar só naquilo, para poder levar o tempo que for, fazer do jeito que eu quiser, sem ter que me preocupar com prazo, com diretor de arte, essas coisas. Que é engraçado, porque uma coisa que acho que, entre aspas, é sempre cobrado da gente é ter projeto pessoal sempre, assim. Eu acho meio cansativo, assim, por isso que eu não costumo fazer tanto, se faço só entre projeto. Porque trabalhar já é uma coisa maçante, assim, mesmo você fazendo o que uhum, você gosta. Você tá lá o dia inteiro pensando, 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 modelando, desenhando, pintando, lidando com prazo, que acabou meu dia de trabalho, eu não quero abrir o Blender de novo, nem o Photoshop, entende? sim, Eu quero ir ficar com a minha mulher, assistir alguma coisa, sei lá, jogar alguma coisa, exercitar, qualquer outra coisa que não seja no computador. sim, Isso já toma muito do nosso tempo, né? E se você ficar, tipo, 15, 20 horas por dia, não, acho que não vale a pena, assim. Eu sim. gosto de dosar as coisas. É importante, né? Até pra saúde mental, assim, mas é que é Exato. sempre bom reforçar esse tipo de coisa, porque, né, a gente fala aqui sobre quanto tem que se dedicar e quanto tem que estudar, um monte de coisa e tudo mais, mas é sempre, acho que é importante trazer isso também, o quanto, né, na rotina algumas coisas se encaixam e quando elas não se encaixam e quando Aham. parece que tá tudo bem, assim, sabe? Esse tipo de avaliação, eu acho que é importante a pessoa ter, assim, e até por isso que eu te perguntei essa questão das redes, porque muitas vezes a gente vai olhar, sei lá, qualquer rede, assim, cara. Instagram, um ArtStation, e parece que parada é infinita, assim, sabe? E sempre tem alguém produzindo, Ah, sempre vai ter, na verdade, né? E tu tá sempre não sempre. produzindo, sabe? Tipo, sempre acha que qualquer outra pessoa tá produzindo mais que tu, sabe? Tipo, Exato, a mídia traz as redes sociais trazem essa ilusão pra gente que tá todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo, e às vezes não, o cara só tá, sei lá, postando algum trabalho que ele fez há muito tempo, ou, sei lá, repostando coisa. uhum, Aí, meio que, continuando nessa parte de mídia também, uma coisa que, isso é bem recente, né? Com o advento lá de Reels, TikTok, essas coisas, tá todo mundo meio que virando criador de conteúdo, entre aspas. uhum, Aí acaba virando um trabalho em cima de um outro trabalho. Aí, às vezes, parece que você tem que ser o criador de conteúdo para conseguir um trabalho em um projeto. Aí você fica meio que nessa coisa assim: será que faço, será que não? Eu não tenho essa vontade de ser um criador de conteúdo, sabe? Porque eu tô falando isso porque eu acabei de lembrar de um exemplo assim que. De um artista que trabalhou comigo na Tom Hawk. Acho que você deve conhecer, é o Jeremy Hunter. Ele, ele virou criador de conteúdo. Agora, ele já fazia algumas coisas, mas ele resolveu focar nisso por conta do estado da indústria hoje. Aí ele tomou um layoff lá, aí falou, pô, tô ferrado de emprego, não tô conseguindo nada, vou virar criador de conteúdo. Aí ele meio que foi por essa tangente aí. uhum. Mas, sei lá, eu não sei se eu tenho birra,
Porque parece que é uma coisa que você tem que fazer, sei lá, parece que é uma regra não escrita. Não sei se você Uhum. pensa desse jeito, se tem uma opinião diferente. Eu acho que existe um. Como é que eu vou dizer? Uma questão de momento que a gente tá vivendo também, né? E eu acho que a É, gente pode ser também. pegou. A gente pegou antes disso também, né? A gente teve a sorte de começar antes de Sim, entrar total nesse momento que o pessoal tipo, é muito conduzido pelo algoritmo. E daí, que nem o caso dele, eu imagino que. Vamos lá. Importante ter esse tipo de conversa aqui, né? Até pra quem tá ouvindo. sim. Ahn, Quando vão contratar alguém para fazer projetos, principalmente se existe hoje em dia a possibilidade de pegar um outsource, muitas vezes vão preferir pegar um outsource. Por quê? Porque o valor que vão pagar para mim ou pro Léo aqui vai ser, sei lá, um quarto do que vai ser um americano, um inglês, sabe? Tipo, um outro europeu, sabe? Sim. Então, para esses caras, ficou bem pior, assim. Tipo, se você acha que tá ruim pra gente, pra eles tá bem pior nesse sentido. Então, aparecer, ser lembrado, ou até acho que é o caso dele, tipo, que seria basicamente criar uma segunda via, né? Uma outra coisa pra Então, é, fazer, sabe? Tipo, virar um professor, sabe? Tipo, vai ter que ser uma maneira dele se divulgar, assim, além, né, do trabalho profissional. Então, é no meio caso dele, inevitável, então, sabe? não só de se divulgar no caso dele, mas acho que também é uma fonte de renda, né? Porque Isso. se o cara não tem emprego, ele precisa achar renda de algum lugar. Aí, acho que vender asset e criar conteúdo foi a saída que ele achou. Mesmo porque ele é um artista muito bom, com muita experiência. E ele tá realmente criando um conteúdo bom. Então, no caso dele, é bem válido, assim. Mas só mencionei isso porque é sei lá, uma pira que eu tinha de que eu via muita gente virando criador de conteúdo. Eu falei, ué, agora eu tenho que virar também? Mas só achei, não sei, achei um ponto interessante pra trazer, ver uma opinião diferente, assim. Mas realmente, como você disse, acho que vai da onde você tá e sei lá, do que você quer fazer. Vai do momento também. Eu acho que, sei lá, se eu E aí, do tivesse momento. sem nada, total sem nada agora, vamos pensar assim, ok, não tem mais nenhum. Não tem emprego, não tem filho, não tem mais nada, tá ligado? Ah, provavelmente eu estaria fazendo esse podcast todo dia, sei lá, sabe? Tipo, produzindo algum tipo de conteúdo pra aparecer, pra. Seja como. Me Aham, vendendo como profissional, ou produtor de algum tipo de conteúdo, seja educativo ou de entretenimento, sabe? Tipo, alguma coisa teria que entrar nesse sentido pra preencher esse espaço, assim, sabe? Então, eu acho que acaba sendo uma coisa. Claro, que tem um pessoal que faz isso sem ter essa necessidade, que talvez só esteja querendo, sei lá, cara, só crescer, assim, sabe? Tipo, ou virar influencer, talvez, influencer de aham. arte, que é uma coisa que é possível, existe influencer de tudo hoje em dia, né? Tipo, então, É, então. por que que não poderia ser o cara ser um influencer, assim, ou tentar muitas vezes migrar para outro meio, assim, sei lá, digamos que o Aham, cara. Eu não sei, o cara trabalha com. Que nem a gente que trabalha com concept, mas ele quer trabalhar com artes plásticas. E daí ele começa a fazer tutoriais e postar ele pintando quadro e não sei o que lá. E. Bom, talvez seja um caminho, sabe? Tipo, talvez seja um jeito de conseguir sim. chegar lá, sabe? Quem sou eu pra dizer que não, sabe? Sim, exato. Acho que é só birra minha mesmo. É, realmente tudo que você falou é bem válida. É, Não sei se você. eu não acho que eu tô 100% certo, só pra deixar claro, eu só tô É, tentando então, pensar é uma porque eu acho. lógica pra isso. É que também eu acho que não tem certo nem errado, né? Vai, de novo, a gente volta, não vai do que você quer fazer Uhum, e de como. Então, acho que é só todo o campeonato, acho que tudo é válido pra gente conseguir algum tipo de subsistência, assim. sim. Então, sei lá, eu tento. Às vezes eu sei que é difícil, né? Tipo, tu vê o cara lá fazendo, dependendo, né? Tem uns que são, parece meio palhaçada, assim, né? Mas eu tento não julgar num primeiro momento e tentar entender que talvez o cara esteja levando aquilo como um trabalho ou como um tipo de investimento pra uma outra coisa maior, sabe? Do que necessariamente ele só Aham. querer, sei lá, mostrar a cara dele, sabe? Tipo, então. Sim, sim, faz sentido, faz sentido. ah, cara, e queria ir pra uma sessão aqui do podcast, talvez tu já conheça, mas é o bate-bola.
Tu tá Ixi, familiarizado como é que funciona? eu acho que sim. Tá. Se você fala uma coisa, eu respondo rápido, né? Geralmente é assim. Isso, exatamente Acho que eu assim. sou a pior coisa pra esse tipo, eu sou a pior pessoa pra esse tipo de negócio, Ah, mas todo vamos mundo fala a tentar. mesma coisa. Cara, não tem nada a ver, só fazendo pra descobrir se tu é. Bom, tu tá pronto aí? Bora, manda ver. Tá bom então, vamos lá então. Um filme, Bom, o filme é Star Wars, Uma Nova Esperança. uma música, Música é Instant Crush do Daft Punk. um lugar, Ou Minha Casa, sempre. uma cor, Roxo. uma comida, É, tem tantas, é um programa milanesa. um Gosto muito. um personagem. Personagem. É, isso é difícil. Cara, eu vou de Alan Wake, porque eu gosto muito da franquia. Um hobby. Não sei se isso é hobby, mas dá pra encarar videogame como hobby, porque eu não tenho nenhum hobby assim diferenciado. Eu acho que sim. Acho que, né? Se é uma coisa que tu não faz por trabalho, por prazer. É, prazer só. Um jogo ou esporte. Porra, jogo, vou falar o que eu tô jogando agora, o Persona 5 Royal, muito bom. Um medo. Medo. Cara, meu medo acho que é perder tudo que eu tenho, assim. Um sonho. Porra, um sonho. Cara, não tem que me preocupar com um aluguel, nunca mais, assim. Uma pessoa. Uma pessoa, a minha mulher, Eduarda. Um artista. Um artista. Cara, eu vou de clássico, Craig Mullins. Bom, por último, um trabalho seu. Bom, trabalho meu. Cara, eu vou de Three Body Problem, que vai sair aí no final do ano, que eu fico com a Pixeloid. Espero poder mostrar tudo que foi produzido pra Beleza. série lá. Bom, uma última pergunta aqui. Claro. Vamos fazer um exercício aqui. Como é que tu te imagina daqui a 5, 10 anos? Cara, daqui a 5, 10 anos, honestamente, eu espero, no quesito profissional, eu espero estar mais estabilizado na área, com o projeto entrando com muito mais frequência. Eu espero é, conseguir uma posição de um pouco mais de senioridade, assim, nos projetos. E no âmbito mais pessoal, eu espero quitar o apartamento da minha mãe, conseguir um pra mim e pra minha mulher, e viver com tranquilidade, assim. Não tem nada muito diferente, assim. Estabilidade no trabalho, financeira e pessoal. Tá ótimo, né? Tá ótimo. Ai, ai. Ô, Léo, obrigado, cara. Nada, Pô, eu que agradeço. quase 2 horas aqui de podcast. É mesmo. Eu Eu queria. nem vi a hora passar. Ah, pô, foi. Eu até tava olhando e o caralho, quando eu vi assim, quase 2 horas, eu, meu Deus, velho, calma. Aham. Eu fui Eu ver achava que ali. ia ser menos, porque eu falo pouco, então, mas até que rendeu. Não, eu não Foi achei, quase do falou seu pouco, destino. não. Falou bastante. Cara, e pode dizer pro pessoal como é que pode a gente encontrar e deixar uma mensagem final, por favor? Cara, vocês podem me encontrar nas redes sociais, lá no Instagram, se eu não me engano, é @leudemarlima. Aí, através de lá, você consegue acessar meu ArtStation e as outras redes, assim. E, cara, com relação à mensagem, acho que a única coisa que eu tenho pra dizer, assim, no geral, é pra galera se segurar aí, não desistir e, e planejar, assim, antes de tomar qualquer decisão em relação à vida, trabalho, tipo, pensa, planeja. Não façam nada correndo, porque por experiência própria, fazer correndo vai dar problema, cara.
Então é isso, foca em si mesmo, de construir seu portfólio, sua carreira e vá com calma. Não seja apressado. Bem genérico, mas acho que é isso que eu tenho pra falar. Tá ótimo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo. Lembrando que a gente está no Spotify, no YouTube e também temos uma página no Instagram que vocês podem pegar as atualizações. Se vocês quiserem ver um pouco mais do meu trabalho, conhecer mais sobre mim, vocês podem me seguir lá com Marcos Torres, _art, tanto com ArtStation, Instagram e também tem no YouTube com Marcos D. Torres, o meu canal do YouTube, onde eu também faço uploads desse podcast. Beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço!